Boa noite, malta. Olá quem nos segue. Boa noite, antes de mais, aqui ao Tomás e ao Mr. José Carvalho Araújo, que vão estar comigo, João Almeida Rosa, numa conversa. Não lhe quero chamar bem a entrevista, numa conversa nós vamos fazer aqui o papel de entrevistadores, mas aqui e ali também vamos dar as nossas opiniões para criar debate e para criar aqui uma discussão e uma partilha saudável com o Mr. José Carvalho Araújo, à qual agradeço a disponibilidade para este live hoje, mas também para a unidade de treino que partilhou connosco e que nós publicámos ao longo do dia de hoje no blog 11 Médios, ao qual conseguem aceder através do Facebook, mas também do nosso Twitter. Portanto, se ainda não viram, vão ver. É a oportunidade de ver como se trabalha num dos clubes grandes de Portugal. Um técnico que agora, ao longo aqui dos próximos tempos e nesta entrevista, vamos passar a conhecer um pouco melhor. Mister, muito, muito obrigado pela sua abertura, que nem sempre, e nós sabemos bem disso, nem sempre existe da parte dos treinadores. Começo por lhe perguntar, e tendo como base de conversa a unidade de treino que publicamos hoje e que nos enviou, e começando mesmo pelo início, a unidade de treino que o Mister nos enviou começava com um meinho, ali 8 contra 2, e sempre que se fala de treino, ou quase sempre, fala-se também desta questão do aquecimento, mais clássico, menos clássico, se há aquecimento, se não há aquecimento. Aquela unidade de treino começava com aquele meinho, é sempre assim que o Mister começa, não é? Costuma fazer aqueles aquecimentos mais clássicos, mais gerais, sim ou não? Como é que o Mister trabalha a esse nível? Antes de mais, João, obrigado pelo convite, eu é que agradeço. É sempre um prazer falarmos sobre futebol e acho que este tempo de quarentena nos veio dar esta nova abertura para partilharmos. Eu sou um defensor acérrimo disto, que é a partilha, de nos podermos expor um bocado, porque eu acho que não há verdades no futebol, não há receitas, há ideias, umas se calhar melhores que outras em determinados momentos, e como tal temos vindo a assistir uma série de pessoas, como tu dizias e bem, com mais ou menos expressão mediática, a partilhar tudo o que é a sua forma de estar, a sua forma de trabalhar, e isso tem sido fantástico e tem sido salutado. Devíamos continuar com isto mesmo no pós-pandemia, porque acho que sem dúvida nenhuma ficaremos todos um bocadinho mais ricos e um bocadinho mais, mas mais evoluídos, se é que assim se pode dizer. Sobre o treino, nós fomos adaptando e já fizemos de diferentes formas. Não sou um defensor acérrimo daquele aquecimento padrão, daquele aquecimento típico, do que como se chama de rodar braços. Acho que não gosto muito de o fazer, prefiro entrar logo noutro registro. Este ano, por exemplo, no Braga, no Sub-23, o facto de nós temos sempre trabalho de ginásio, havia um trabalho já de pré-ativação no próprio ginásio, ou seja, os jogadores não vinham a seco, não vinham frios, e depois tentávamos entrar logo com bola. É óbvio que havia momentos, e por exemplo, no dia que trabalhávamos velocidade, no -2, se quisermos chamar, onde sabíamos que os jogadores iam ser sujeitos a movimentos mais explosivos, e logo desde o início tínhamos o cuidado de preparar o organismo, preparar o músculo para esse estímulo que viria a seguir. Agora, eu gosto deste registro, e os meios para nós, e foi introduzido por um dos meus adjuntos ano passado, ou melhor, há 2 épocas, em que ele dizia que os meinhos não eram uma necessidade, era uma identidade. E nós criámos desde logo este registro. O meinho estava presente em praticamente todos os treinos, criávamos diferentes meinhos, aquele que os pulos eram 8 para 2, mas em alguns momentos podíamos ter um meinho onde seria um jogador dentro, para criar a tal ligação com o médio, para o médio se habituar a jogar, como nós falamos dizer, a meio toque, que era o abrir pernas, ou dar-lhe só um toquezinho, tentar desviar-se, tentar desequilíbrios com poucos toques na bola. Podemos criar situações mais reduzidas, um 4 para 2, chegamos inclusive a criar uma altura porque queríamos trabalhar lançamentos, o meio começava sempre com lançamento, ou seja, sermos criativos também no meio, e introduzimos desde logo aquilo que seria a temática e o conteúdo da unidade de treino e daquilo que nós pretendíamos para esse microciclo, por exemplo. E como tal, sim, os meinhos era algo que para nós eram importantes, faziam parte, e inclusive chegávamos ao ponto de contabilizar aquilo que eram os 20, como nós chamamos, normalmente por duplas, quem está a defender, aquilo que eram os 20, e íamos criando um ranking no final do microciclo, fixávamos uma pequena brincadeira no balneário com aqueles que mais tinham levado, ou seja, motivá-los para a prática, não estar ali por estar, mas sempre com um conteúdo muito forte, desde o meio, que na maior parte das vezes servia de aquecimento com bola.
antes de passar a palavra aqui para o Tomás, e ainda no seguimento destes meinhos e destas fases introdutórias do treino, pergunto no fundo se essa fase introdutória é através do meinho ou de outro exercício qualquer, se o Mister procura logo que a fase introdutória já tenha especificidade logo para aquilo que é o conteúdo do treino ou que são as ideias do jogo, ou seja, a fase introdutória não só para aquecer, mas logo para enriquecer o treino e o modelo de jogo. Sim, sempre que possível, e como digo, existe uma variedade de meinhos e de condicionantes e de variantes e até de relações numéricas e de espaço que podemos desde logo introduzir de acordo com a capacidade motora que queremos trabalhar naquele dia, de acordo com o conteúdo que queremos trabalhar naquele dia. Acho que para nós fazia parte da tal identidade que nós queríamos introduzir e depois, como também queríamos e assumimos como equipa em que queremos ter mais bola com o adversário, onde temos de ter uma forte relação e uma inter-relação entre todos os jogadores, o meio também nos potenciava isso, era o estarmos ali, desde logo, a potenciar uma ideia, é com bola que queremos estar, é nestas relações de proximidade, que nós dizíamos que a proximidade nos vai dar mais soluções, nos vai dar maior capacidade para responder à perda, que nos vai dar logo ali passos mais seguros, ligações mais seguras. Então o meio começava desde logo a ser algo que era nosso, que era próprio, ou seja, não é o meio só para aquecer aquele meio que nós chamamos de o meio da baba, não era isso que se pretendia, era algo com conteúdo e como vos disse, era com diferentes condicionantes, com diferentes conteúdos, tínhamos talvez uma dezena de variantes para fazer os meios e íamos utilizando de acordo com aquilo que queríamos, inclusive para trabalhar a transição defensiva, por exemplo. O meio também a servia porque trabalhámos ali por duplas, por exemplo, e este 8-2 havia duplas fixas e sempre que perdia a bola tinha que haver uma rápida reação e aquela regra dos 5 segundos também vinha ao de cima e tínhamos 5 segundos para recuperar, se o fizesse pontuavam, se não fizesse depois teriam que passar para o processo defensivo e andar para recuperar, ou seja, mas não era só para o momento com bola, para o momento sem bola também dá para trabalhar e desde logo parece que queríamos era orientar o pensamento e orientar em termos mentais logo para a predisposição para aquilo que iríamos fazer. Portanto, sem dúvida nenhuma, também para nós era e é fundamental. José, boa noite antes de mais. Obrigado por ter aceitado, aliás, partilhar connosco alguns conteúdos e também, claro, por estar aqui a falar connosco. Boa noite também a quem nos está a ouvir. Reparamos que as variantes do primeiro exercício que nos enviou não eram do mesmo treino. O que lhe perguntamos é, sabemos que, obviamente, há conteúdos que se repetem ao longo da temporada, por motivos diferentes, perguntamos-lhe se é adepto de repetir o exercício na íntegra, se, por outro lado, repete, mas com alguns ajustes, ou se não repete todo, e porquê, se for esse o caso? Não, se você está a falar aquela situação do passe, e também não gostamos muito de utilizar aquele passe pelo passe do gesto motor. Preferimos introduzir o passe, lá está no meio, já tem passe e tem recepção, portanto já está. E a seguir começamos a introduzir passes com conteúdo. E aquilo são 3 evoluções do exercício, porque o primeiro é o mais simples, foi um exercício que nós vimos no Barcelona a fazer, e gostámos muito daquela dinâmica e adaptámos para nós. Só que depois lá está, nós achamos que o exercício, um primeiro momento é para eles se adaptarem, é para eles perceberem o meinho e vão errar muitas vezes porque ainda não perceberam muito bem a dinâmica, ainda não perceberam o objetivo daquilo que se está a pedir, mas a dada altura eles vão se adaptar, vão perceber e aí é momento de evoluirmos o exercício, porque senão deixa de ter grande sentido. Ou seja, um jogador que se começa a sentir confortável no exercício serve quanto muito para consolidar conhecimento, para consolidar a execução e não para evoluir. E aquilo são 2 exemplos, se chegarmos a ter mais, 2 exemplos de uma evolução daquele exercício. Primeiro, colocámos apoios por fora, porque lá está, ali a ideia era potenciar o jogo interior, era potenciar o passe entre linhas, que era assim que nós chamámos e designámos o exercício, era potenciar ali aquele registro, mas depois sentimos que os defesas já estavam a conseguir fechar e estavam a ser inteligentes porque fechavam dentro e não havia possibilidade de passar por fora, então vamos aumentar aqui o grau de complexidade disto. E não era o mesmo treino, claro que não. Num treino fazíamos aquilo, fazíamos, se calhar, não digo vezes repetidas, mas íamos fazendo 2 ou 3 microciclos onde introduzíamos aquele exercício, porque queríamos trabalhar aquele conteúdo, e nós trabalhamos muito por conteúdos, não por capacidades motoras, nem ficamos muito obcecados com aquilo que é capacidade motora, respeitamos, mas não ficamos obcecados. Então o conteúdo era aquele, ok, percebemos que o exercício estava a ser demasiado bem desenvolvido e executado, então vamos evoluir, vamos complicar e colocamos apoios por fora porque
muitas vezes para jogarmos por dentro temos que ir fora primeiro, que é para abrir o adversário. Perfeito, aquilo já estava a sair, correr, estavam a começar a sentir-se confortáveis, uma vez mais é momento para evoluir. Então punhamos uma linha de 3 defesas e não de 2, mais difícil ainda. E isto começava a crescer até ao ponto de, no final, já punhamos 2 homens no meio e permitíamos que um defesa da segunda zona pudesse entrar para interceptar a bola. E aí também permitíamos que o jogador queimasse 2 estações e não jogasse para o meio, mas pudesse jogar para trás, sempre pelo chão, não pelo ar, porque senão era demasiado fácil. Ou seja, mas a ideia é desafiarmos o atleta, criarmos algum estímulo, não só de execução, mas também mental, para eles perceberem. A partir do momento que sentimos que está a ficar confortável, temos que o evoluir. Caso contrário, não acho que se ganhe grande coisa. Claro. Já agora, Mister, disse que viu esse exercício do Barcelona e adaptou. Costuma fazer isso, tanto o Mister como a própria equipa técnica, tirar inspirações de outro lado e depois, claro, adaptar ao contexto em que trabalha? Em alguns momentos sim, Nós gostamos muito de criar os nossos próprios exercícios, porque temos a consciência que quando temos um problema é a nossa equipa que o tem e devemos criar o exercício mas também andamos atentos àquilo que os outros fazem, porque acho que só assim é que crescemos, o que é que se faz de bom e procuramos sempre buscar as referências. E temos esse hábito de estudar a outras equipas e dedicamos-nos a isso, a procurar, cada um vai buscar aquilo que são as suas referências próprias dentro da equipa técnica e vai vendo, vai investigando. Lá está, muitas vezes criamos o nosso exercício, a maior parte das vezes criamos, mas quando vemos um exercício que nos interessa, não é copiar na íntegra, porque acho que isso não faz sentido, e não era o caso, mas percebemos ali uma dinâmica que gosto, identifico-me com isto e não temos problema nenhum em ir buscá-lo e lá está, e depois ter esta capacidade, porque eu também acho que só se o percebemos é que conseguimos evoluir, só se percebemos realmente a dinâmica do exercício é que conseguimos evoluir. Copiar por copiar, a dada altura no treino aquilo não está a funcionar, nós não sabemos como é que vamos moldar o exercício porque não é nosso, quer dizer, não vem da nossa cabeça. E ali a ideia foi um bocado esta. É uma verdade, apanhámos aquilo, gostámos muito daquela dinâmica, naturalmente que a execução do Barcelona era superior à nossa, isso não temos grandes dúvidas, exatamente, e também é algo engraçado, que é percebermos a execução que estávamos ali a ver em algumas situações que adaptámos semelhantes e a execução que nós depois tínhamos numa primeira fase, e depois também percebemos a evolução dos nossos jogadores e perceber que não ficou assim tão longe do quanto vimos, embora, lá está, o nosso exercício tivesse algumas adaptações e algumas nuances diferentes, mas sim, acho que sim, porque não? Eu acho que ninguém sabe tudo e esta questão da investigação é que nos torna mais rico e neste caso foi um exemplo disso, um exercício que para nós começou a ser padrão. Lá está, mas muito evoluído, muito diferente daquilo que era o inicial. Mister, nos exercícios seguintes, no último e no penúltimo, o Mister já coloca as equipas em estrutura mais macro, com mais jogadores, com mais setores, e dispõe-os da forma que entende, imagino eu, que é a sua forma de jogar. Ou seja, se o Mister quer jogar 4-3-3, coloca-os em 4-3-3, se não 4-4-2. A minha questão, aqui já a envolver o adversário também, é sabendo o Mister, por exemplo, que o Braga joga 4-3-3, imaginando, e vai jogar contra uma equipa que defende 4-4-2. O Mister coloca uma das equipas em 4-4-2 para aquilo ter maior relação, o exercício ter maior relação com as dificuldades que os jogadores vão encontrar no jogo, ou o Mister pretende não o fazer, continua a colocar a sua estrutura nas duas equipas e não dá um peso tão grande ao adversário desse ponto de vista no microciclo? Olha, João, eu vou-te responder essa questão de uma forma que é diferente, que é, não dávamos grande relevância ao adversário. Nós analisávamos, tentávamos perceber aquilo que era alguns pontos-chave e foi uma das grandes evoluções que nós fizemos no ano anterior para este ano. Era, vamos nos preocupar com a nossa equipa, vamos centrar naquilo que são os nossos problemas e potenciar os nossos jogadores, porque tínhamos a consciência que nós estávamos inseridos num departamento de formação e os sub-23 ainda eram, e era assim que acho que devem ser considerados, ainda era formação. Portanto, o nosso grande papel ali era formar, potenciar os nossos jogadores segundo os nossos princípios e as nossas ideias, e o Braga nisso tem um modelo de jogo bem definido, transversal às equipas todas, não assente em sistemas táticos, em geometria, mas sobretudo assente em princípios, em subprincípios fortes. E como tal, não o fazíamos no sentido de colocar desde logo a trabalhar a nossa equipa contra a equipa Coca-Cola, como costuma chamar. Fazíamos o nosso trabalho, potenciámos os jogadores que a forma de jogar que nós identificámos e que nós acreditamos,
e como tal, não punhamos os nossos jogadores a passarem pelo adversário. Acho que não era interessante, até porque nós também não dávamos indicação aos nossos jogadores que iam jogar de uma forma muito antecipada. Eles, quanto muito, porque também não estávamos a apanhar as nossas rotinas e a nossa forma de pensar, embora fôssemos alternando em termos estratégicos aquilo que íamos mudando. Ora punhamos a equipa por setores, ora punhamos a equipa por corredores, ora punhamos a equipa por relação que queríamos criar, mas eles só no último dia que tinham uma noção muito aproximada de quem é que ia jogar. Portanto, a ideia era mesmo baralhar, misturar, todos passarem pelas diferentes situações, porque nós estávamos ali para os potenciar e não para anular um adversário no final de semana. Ou seja, a ideia era o oposto. Queremos evoluir os nossos jogadores e não anular o adversário. Portanto, o Mister no Braga trabalhou dessa forma, mas imaginando, por exemplo, e vislumbrando aquilo que pode ser o futuro e que será certamente o seu futuro, trabalhando numa equipa sénior de rendimento apenas, o Mister a esse nível pretende manter aquilo que faz no Braga, ou que fez no Braga, ou aí já vai dar sendo rendimento, sendo um escalão sénior, já vai dar um pouco maior ênfase àquilo que o adversário apresenta? Eu quero manter o mesmo registro, porque é como eu digo, nós analisámos aquilo que era o adversário, nós tentávamos perceber quais são os pontos fortes do adversário e a nossa preparação do microciclo, em termos de conteúdos, ia no sentido de, dentro daquilo que é a nossa ideia, o nosso modelo de jogo, quer em termos defensivos, quer em termos ofensivos, como é que podemos explorar ou anular aquilo que são as habilidades ou as forças do adversário. Portanto, era um bocado este exercício que nós... Este tipo de unidade de treino que nós apresentamos, estávamos a falar em potenciar o jogo interior. Isto só iria acontecer das duas uma. Ou nós estávamos com grandes problemas nesta questão do jogo interior e queríamos corrigir, ou tínhamos a noção de que no próximo jogo o jogo interior ia ser fundamental. Então, desde logo, iríamos introduzir neste microciclo exercícios onde aquilo ia acontecer. Não vamos adaptar, não vamos alterar nada do nosso modelo de jogo por causa de um adversário muito específico. Vamos a tentar ir buscar daquilo que é o nosso jogar o melhor que nós temos para, de acordo com a nossa estratégia, melhor conseguir anular e agredir o adversário. Portanto, de uma forma não consciente, como nós costumávamos dizer, a ideia era ir metendo na cabeça dos jogadores o que tipo de jogo queríamos. Se calhar seria totalmente diferente se achássemos que o jogo era uma equipa que fechasse muito por dentro, nós teríamos que ir por fora, jogo exterior. Então a semana iria andar muito em situações de corredores, em situações de cruzamento, em movimentos diferentes, para depois chegarmos ao jogo e normalmente no último dia, onde aí sim dávamos um bocadinho mais, para nós era considerado o dia da estratégia, onde já com quase conhecimento absoluto dos jogadores que iam jogar, meus amigos, eles fazem isto, nós vamos fazer isto, enquanto o que tivemos a treinar a semana toda. Portanto, e depois com ajuda ao vídeo, que o fazíamos também com alguma frequência. Portanto, não... Era neste registro, ou seja, acho que mesmo agora, não tenho certeza, mesmo agora numa equipa de rendimento, será dessa forma que gostamos de trabalhar, porque é assim que acreditamos. Primeiro valorizarmos a nós, acreditamos naquilo que é o nosso modelo, aquilo que é a nossa ideia, e ela pode ser mais ou menos elaborada, mas acreditamos naquilo que é a nossa ideia, e depois dentro das ferramentas que temos, perceber em termos estratégicos qual é a forma que vamos apresentar. Os exercícios que nos enviou eram todos com bola, integrados e destinados a desenvolver um determinado aspecto tático do seu modelo de jogo. Também já nos revelou que trabalha em ginásio, antes de cada sessão, penso eu, as capacidades motoras. Perguntamos-lhe se também o faz no campo e como é que integra esse trabalho de capacidades motoras no microciclo semanal. Eu gosto muito da questão do trabalho extra. É óbvio que nós temos que nos adaptar àquilo que são os grupos de trabalho. Há grupos que se reagem melhor e há grupos que reagem pior a este registro, mas eu, por princípio, gosto de trabalhar estas questões do ginásio, seja ela de aumentar a capacidade de produção de força, de aumentar estas questões mais de capacidades coordenativas, seja até a questão da prevenção de lesão. E acho que é um trabalho muito importante e cada vez mais de coordenação motora, etc. Podemos, de uma forma extra, trabalhar isto. Ou seja, porque eu acho que há questões que nós podemos e devemos trabalhar no campo, porque aí é o transfer daquilo que é algo absoluto para depois para algo prático, para algo real do jogo.
mas primeiro se calhar temos que aumentar os nossos valores de base, os nossos índices de base, para depois aí sim conseguirmos fazer o transfer correto no campo. E muitas das vezes no campo não conseguimos atingir o que conseguimos atingir no ginásio. Portanto, se conseguimos conciliar, fantástico, acho que é a melhor forma que temos de potenciar o jogador como atleta e no seu todo. Portanto, gosto muito desta questão, respeitando as cargas, respeitando as recuperações, respeitando os dias que temos para jogo e que temos pós-jogo. Trabalhamos em ginásio, trabalhamos de uma forma mais específica para depois irmos para o campo e aí no campo dedicarmos exclusivamente a isto que é o jogo, o jogar, porque nós identificamos muito desta forma. O futebol é com bola e gostamos de o encarar dessa forma. O Mister tocou num ponto relevante, que é o facto de os jogadores gostarem, sendo que esse trabalho extra também acaba por reforçar a confiança do próprio jogador e naturalmente depois também o próprio rendimento em campo. Eu acho que sim. Um jogador que se sinta mais confiante, porque se sente fisicamente mais preparado, mentalmente mais preparado, vai ter outro rendimento no campo. E eu digo que há jogadores que gostam e que não, melhor, que se sentem mais e menos confortáveis com este tipo de trabalho, um bocado pelas vivências que têm, pelo passado que têm. E eu gosto muito de trabalhar no futebol sobre uma condicionante que é o jogador faz parte do processo. Acho que é importante que hoje em dia, até porque a quantidade de informação é tão grande, o volume e o acesso à informação, ao jogo, ao treino, a todo este fenómeno é tão fácil, basta ir à internet e escrever, que eu acho que o jogador hoje em dia é um jogador inteligente, é um elemento ativo no processo e como tal não é que precisamos pedir opinião, se podemos ou não podemos fazer, não é esse o caso, mas vamos explicar o porquê das coisas, porque é que estamos a fazer. E no jogo é a mesma coisa, não dá para decorar. Hoje em dia o decorar é curto, porque do outro lado também estão equipas que trabalham bem, que pensam as coisas, e pode ficar curto, ter qualidade só e é para fazer assim, acho que já não chega. É preciso que eles percebam, é preciso que eles executem da melhor forma, é preciso que eles pensem o jogo e que identifiquem os melhores momentos. E todo o processo tem de igual. Portanto, se nós explicarmos, conseguimos fazer perceber aos jogadores que aquilo é fundamental e que se aumentarmos aquelas capacidades motoras, lhes vai dar maior confiança, maior rendimento, maior capacidade para depois ter uma prestação melhor, acho que estamos todos a trabalhar para um bem comum e, como tal, temos todos a ganhar com isso. Mister, vou aqui introduzir também uma pergunta de uma das pessoas que nos vai seguindo, o Rodrigo Carvalho. Desde já um obrigado ao Rodrigo pela pergunta e um abraço também para ele. Eu pergunto então se o Mister explica sempre o objetivo do exercício aos jogadores ou se quando introduz um exercício prefere que os jogadores vão descobrindo e experimentando as diferentes hipóteses e depois então tentar orientar o exercício para os objetivos pré-definidos. Nós temos o cuidado de expor o exercício, não lhes damos as soluções. Isso acho que tem, como eu digo, eu gosto do jogo inteligente, acho que o jogo tem que pensar o jogo, tem que perceber o que está a fazer para conseguir, no aleatório que depois é o jogo, conseguir desenvolver da melhor forma. E acredito muito naquilo que é a descoberta guiada, ou seja, nós quando fazemos um exercício, sem dúvida nenhuma, expomos as regras, porque muitas das vezes se não cumprirem a regra do exercício, o exercício não tem sentido e perde a sua lógica, portanto expomos aquilo que será o exercício, mas depois deixamos que o jogador desenvolva. E por isso é que dizia há bocado no início que vai haver um período de adaptação em que ele vai estar às apalpadelas, vai estar a sentir o que é o exercício, o que é que lhe vai dar o exercício, como é que o pode resolver, e isso é muito rico. A tal questão do tentativa e erro, do ensaio e erro, é importante que errem, é importante que passem pela frustração de não estar a conseguir, porque só nesse capítulo é que eles vão crescer e evoluir. Portanto, sem dúvida nenhuma, expomos o exercício, não damos a solução, porque queremos que eles a descubram. E depois, com o feedback, vamos orientando quando sentimos que há essa necessidade. E também acreditamos muito que um exercício onde nós tínhamos que dar muito feedback, por norma está mal construído. Ou seja, o feedback não pode ser a forma de chegar lá. O exercício e as condicionantes do exercício é que têm que levar os atletas ao seu sucesso. É óbvio que no início vamos ter que, se calhar, dar mais feedback porque queremos organizar e orientar o exercício, mas a partir de uma determinada altura aquilo tem que fluir quase por si só e é fantástico ver muitas vezes as soluções que os jogadores encontram, que nós nunca na vida pensamos nelas, e aí eu acho que nós nos sentimos ainda mais realizados, quer dizer, top, é mesmo isto que a gente queria e nunca tínhamos pensado nisso, portanto, fantástico. Acho que é aí que está a riqueza disso. Disse que os jogadores... Desculpa, João. Força, Tomás, força. Disse que os jogadores eram muito inteligentes e que gostava desse desenvolvimento guiado, dessa aprendizagem guiada com o papel do treinador.
mas por outro lado, talvez os jovens vejam muito menos futebol hoje em dia do que se calhar viam há uns anos. Não sei se na sua experiência se nota isso, se nota alguns problemas por não verem tantos jogos, se calhar, e não tentarem aprender com outras equipas. O que é que nos pode dizer sobre isso? Claro, tendo em conta a sua experiência. Ao longo deste percurso já longo de Braga, tive tudo. Tive jogadores que não gostavam de futebol, e isso era um problema. E tive jogadores que adoravam futebol e Playstations e jogos, etc. Não largavam futebol. Muitas vezes muito mais conhecedores até do pormenor dos jogadores, de campeonatos estrangeiros, porque devoravam. Eu acho que se deve, é óbvio que um jogador, quanto mais futebol vir, mais vai perceber, nem que seja ou retirar experiências reais daquilo que vai acontecer. E incentivamos muito até mais idades jovens a verem jogadores de referência da posição, que é para poderem dali conseguir aproveitar questões de pormenor que a sua posição lhes pode dar e que poderá ser útil no futuro. Mas é que eu acredito, eu não digo que os jogadores hoje sejam mais inteligentes, não é o caso. Agora, o que eu acho é que o jogador inteligente tem mais capacidade, tem mais facilidade em resolver os problemas que o futebol lhes vai colocar, isso não tem grandes dúvidas. Agora, que é problemático quando apanhamos jogadores que não gostam de futebol, e há um exemplo muito, muito real, que ele vai me permitir eu partilhar isto, até porque é um atleta com quem mudou bastante bem. O Francisco Moura, que este ano jogou na Académica, até muito recentemente não via futebol. Não gostava, e dizia que não gostava, e que eu dizia-lhe, mas como é que é possível tu não gostares de futebol? Quer dizer, é o teu dia-a-dia. Mas eu treino aqui e a seguir casa e não quero ver futebol, não quero mais ver futebol. E houve também um trabalho da nossa parte de incentivar, vai ver o jogo ao estádio, porque se calhar, eu acho que é isso que falta. O ver na televisão, até eu lhes dizia, às vezes até eu me canso. Agora, vai para o estádio, sintam a emoção daquilo que é o público a vibrar, de toda aquela envolvência, e aí vamos cultivar a paixão pelo jogo. Que é muito importante. Eu nestes dias estávamos a falar também numa conferência sobre futebol de formação e era aquilo que nós mais dizíamos. Nos jovens, o mais importante naquelas idades mais baixas, e se calhar o Moura teve esse problema quando era miúdo, é importante nós criarmos o bichinho, a paixão pelo jogo, pelo divertirem-se quando estão a praticar, porque se é só exercício físico por exercício, se calhar vão se cansar e depois vão desmotivar e vão abandonar. O Moura felizmente não abandonou, mas foi uma guerra grande fazer com que ele gostasse do que estava a fazer. Fazia por fazer, não por gostar. Mister, há pouco falou sobre o facto do Braga ter uma filosofia comum a toda a formação e disse também que não se expressava propriamente em sistemas de jogo, em desenhos estáticos, mas em princípios e subprincípios. O que lhe pergunto num primeiro lugar, e depois vou fazer outra pergunta, mas em primeiro momento queria saber isto. Essa filosofia que existe em toda a formação é alinhavada com o futebol sénior, ou seja, a equipa principal e a equipa B, as duas principais equipas, existe a ligação clara entre aquilo que é pedido na formação e aquilo que depois o clube quer nos séniores, ou o que é praticado nos séniores depende do treinador dos séniores, seja hoje o Custódio, antes o Ruben Amorim, antes outro qualquer, amanhã um treinador diferente. Essa ligação entre as ideias para a formação tem também relação com os séniores, e aqui, antes do Mister responder, vou dar também um bocadinho da minha opinião sobre um outro clube grande português, o Futebol Clube do Porto, e eu digo isto aqui porque já o disse em direto no Canal 11, no Futebol Total, várias vezes. Na minha opinião, que é uma opinião pessoal naturalmente e vale o que vale, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, o futebol que a equipa principal joga tem pouco a ver, e em alguns momentos é até oposto àquilo que é desenvolvido na formação. E isso, a mim, parece-me que faz com que os jogadores da formação sejam desenvolvidos dentro de um determinado perfil, que depois é muito diferente do perfil da equipa principal. E o que acontece é que, por acaso, o Futebol Clube do Porto até trabalha muito bem e tem muitos jogadores agora a aparecer na equipa sénior com muita qualidade, mas, na minha opinião, mais uma vez, volto a dizer, eu repito isto várias vezes porque já tive inúmeras discussões sobre isto, esses jogadores depois têm mais dificuldades em afirmar-se na equipa principal, porque o perfil não casa uma coisa com a outra. No caso do Futebol Clube do Porto, na minha opinião, lá está, os jogadores depois têm mais dificuldades em entrar na equipa principal porque a filosofia é muito diferente. No Sporting de Braga, como é que isso funciona?
É óbvio que o Braga está a passar por uma transformação já há alguns anos, e era aquilo que se tinha vindo a falar, e na comunicação social abordou-se essa questão já por algumas vezes. O Braga, a dada altura, e se calhar estávamos a falar quando se começou a pensar na academia, não quando se construiu a academia, mas quando se começou a pensar. Portanto, a academia tem 3 anos, se calhar nos últimos 5 anos, começou-se a pensar em abordar a formação como estratégia e não como necessidade. Ou seja, não é uma questão de necessidade porque não temos capacidade financeira, não tinham capacidade financeira, ou há aqui uma lesão e de última hora temos que meter lá um jogo de formação. Não. Por estratégia, começar a apostar na formação, porque encaramos a tal questão do clube vendedor. O Braga precisa de vender porque é uma importante fonte de receita do clube em termos orçamentais para a equipa principal. E isso levou-nos a desenvolver um modelo dentro daquilo que era o departamento de formação, e se recordarmos que o Abel na altura estava na equipa B, portanto era um modelo transversal de júniores para baixo, mas com uma forte ligação à equipa B, ainda não havia sub-23, e realmente foi aí que se começou a partir pedra e a pôr e a colocar toda a formação a trabalhar de uma mesma forma, com uma forte ligação à equipa B, não à equipa A, mas à equipa B. E depois a questão do Braga começar a apostar na tal promoção também dos treinadores, e foi o Abel, depois foi o Ruben Amorim, depois foi o Custódio, ou seja, tentarem que haja esta ligação que vem da base e que vai para a equipa A, para exatamente aproveitarmos este modelo. É verdade que houve aqui um hiato com o Sapinto, que não houve grande ligação com a formação, mas de resto todos os outros têm tido. Portanto, não é que seja um modelo transversal, mas há uma grande relação. Há um modelo transversal do sub-23 para baixo, isso há uma realidade muito próxima, equipa B e equipa A, também é verdade, mas lá está, não é tanto o sistema tático, a geometria, porque agora até estão a jogar num 3-4-3 em cima, e a equipa B até estava a jogar num 4-4-2 quando terminou agora a época, nós jogámos num 4-2-3-1, 4-4-2, dependia do momento, ou seja, há aqui algumas nuances, mas depois a tal questão dos grandes princípios. O Braga é uma equipa que com bola quer ter posse, quer dominar o jogo, quer ter um jogo posicional forte, quer ser uma equipa que quando a perde reage muito forte à perda de bola. A tal regra dos 5 segundos era algo que estava muito presente connosco. É uma equipa que gosta de se organizar em termos defensivos e que define ali aquelas 2 linhas de 4 para poder fazer, ou seja, havia aqui grandes princípios orientadores que eram comuns. Depois, naturalmente, cada treinador podia dar o seu cunho, em termos estratégicos podia-se mudar aqui ou ali, mas tentava-se exatamente para o que estávamos a falar, João, acontecer de uma forma mais natural, que o jogador, ao passar de escalão em escalão, seja ele temporário ou mais definitivo, não sinta tanta dificuldade, porque eu nos juvenis até gosto de jogar em posse, mas depois chego aos júniores e é só transições e eu não adapto. Não, a ideia era mesmo de uma forma contínua. É óbvio que uma vez reforço mais, há particularidades entre as diferentes equipas que são diferentes, como é óbvio, os próprios campeonatos assim obrigam, o próprio jogador assim obriga, mas tentávamos que os grandes princípios fossem comuns. Tentávamos e impunhamos que os grandes princípios fossem comuns. E mesmo hoje, vê-se que o Trincão aparece com mais facilidade exatamente por isso. O Samuel também está para aparecer, o David Carmo entra com facilidade, exatamente por isso, porque se quer que os centrais construam de trás, quer que os extremos tenham capacidade de fazer jogo interior, está-se a trabalhar muito. Na altura do Abel, até se estava a tentar montar, porque o Abel defendia muito isso, que era a questão dos 2 médios, e eu lembro que nós jogávamos nos júniores em 1-2, e depois, não por imposição, mas porque tivemos umas reuniões de trabalho e o Abel dizia, para mim isto começa a construir-se a partir dos 2 médios, eu gostava que toda a gente jogasse dessa forma. Ora, muito bem, está na equipa A, tem toda a razão de o pedir, falava-se ali em projetos mais longos do que realmente foi, mas nós invertemos ali o nosso triângulo e passámos a jogar daquela forma porque sentíamos que mais facilmente os nossos médios iriam chegar à equipa principal e poderiam depois, a partir daí, poder ter outro rendimento logo, não é digo de imediato, mas com um curto tempo de adaptação, e passámos praticamente todos a jogar com 2 médios. Não é que em alguns jogos não se mudasse, mas a base seria os 2 médios. Mas o serviço como uma vantagem ou a longo prazo até pode ser prejudicial, porque lá está, a Abel saiu e chegaram outros treinadores que podem ter outras crenças diferentes e passa a existir também outra necessidade. Acredito que deve ser o treinador da equipa principal que deve definir esse ponto de partida, essa base, ou é algo que deve estar no clube instaurado, se é que me fiz entender?
Perfeitamente. Eu acho que deve ser o clube. Aliás, e acho que o treinador da equipa principal deve ser escolhido não porque é A, B ou C, mas porque enquadra no perfil que o clube está a desenvolver. Eu li em tempos, ouvi uma entrevista com o Boto do Shakhtar, onde ele falou exatamente isso. Escolheram o Luís Castro por alguns requisitos, porque tinha que ser português, porque tinha muitos brasileiros, e porque se enquadrava numa forma e num estilo de jogar que era aquilo que eles queriam para o clube. E eu acho que o futuro terá que ser por aí. Ou seja, vamos, e se nós olharmos para aquilo que é a necessidade do futebol português em cada vez ser um futebol vendedor de formação para poder fazer face àquilo que é os orçamentos e poder-se tentar competir com as equipas no estrangeiro, na Europa, então temos que ter aqui uma formação forte, mas depois, mais que ter a formação, temos que conseguir para os jogadores fazer o transfer para as equipas principais. E isso só vai acontecer se houver aqui um projeto bem delineado, de base que chega até lá acima, até à equipa profissional, e para essa forma, acho que lá está, a figura central, será o treinador da equipa principal, terá que estar alinhado com uma estratégia do clube. E não é fácil chegar a um treinador da equipe principal e mudar a estratégia toda, porque vai demorar tempo a que as coisas aconteçam. Portanto, será muito mais fácil escolhermos um treinador da equipe principal que se enquadre e que aceite aquilo que são as diretrizes do clube e do projeto que se tiver a desenvolver. Portanto, acho que o treinador principal deve ser escolhido em função disso e não de ser A, B ou C, ser mais bonito ou mais feio. Já agora aproveito. No Braga... No Braga, e a pergunta, como ainda vem no seguimento das palavras do Mister sobre esta resposta, vou colocá-la já. No Braga, portanto, há um plano do Sub-23 para baixo que é claro, e depois na equipa B e sobretudo na equipa sénior, neste momento tem existido porque os treinadores de facto têm saltado dos escalões mais baixos para a equipa principal, mais baixos. No caso do Ruben Amorim foi da equipa B, no caso do Custódio foi do Sub-17. Ou seja, os treinadores atualmente no Braga, como têm vindo da formação, essa ligação tem existido, mas quando foi Ricardo Sapinto, por exemplo, essa ligação já não foi tão patente e tão forte. O que quer dizer, se eu entendi bem, não sei se interpretei bem, que no Braga essa ligação aos séniores ainda não é tão clara quanto do Sub-23 para baixo, em que aí sim está perfeitamente estabelecido as linhas orientadoras que deve ser o trabalho do clube. Eu acho que o Sapinto foi uma exceção. Não consigo responder porque não tenho dados para fazer, porque é que foi o Sapinto escolhido na altura, não faço ideia. Mas lá está, foi ali algo que realmente fugiu um bocadinho a esta forma de estar que o clube vinha tendo e que teve após Sapinto. Ou seja, haver aqui alguma linguagem comum entre as diferentes equipas. Lá está, na altura até a equipa B, porque a equipa B estava gente também que vinha da formação, trabalhávamos todos da mesma forma, tendo em conta que a equipa B está mais próxima da equipa A, até pela questão da necessidade da equipa A ir buscando atletas à equipa B, e daí está mais próximo, mas lá está, mas ainda faz parte da formação. Aliás, no Braga, da equipa B para baixo trabalha-se na academia, a equipa A trabalha nos campos anexos ao estádio, portanto, e a sua base é no estádio, portanto, há aqui esta separação física, embora depois haja contacto em termos de percurso, mas há aqui uma separação física, B para baixo na academia e equipa A no estádio, e procura-se dessa forma, ou seja, da B para baixo um modelo transversal, volto a referir, não agarrado e ancorado em sistemas táticos, mas sobretudo em princípios, e depois a equipa A neste momento também o está a fazer, mas naturalmente se escolherem um treinador por algum motivo que não partilhe destas ideias, ele vai fazer aquilo que achar, até porque tem liberdade para isso, não é? Mas neste momento também acho que o clube está com o perfil bem identificado daquilo que pretende, e como tal, acredito que nos próximos tempos se vai assistir a esta continuidade e esta ligação mais forte, e prova disso depois são os atletas. Ainda agora vimos que neste momento temos um Falé, que é um sub-17 a treinar com a equipa A, o Ian, que é um sub-19 a treinar com a equipa A, e alguns jogadores da equipa B e até de sub-23 a treinarem com a equipa A. Portanto, há aqui esta ligação forte e bem, no sentido até de começar desde cedo a integrar os jogadores mais jovens em trabalhos pontuais, ou não, mas pelo menos pontuais, com a equipa principal, que é para estas diferenças se irem esbatendo e no momento de necessidade ser mais fácil eles entrarem
nos trabalhos e na equipa uma forma de jogo. Neste momento, há 2 jogadores da formação do Braga, o Trincão, que já está vendido naturalmente, e o David Carmo, que são habitualmente titulares. Mas, por exemplo, o Pedro Neto saiu com 4 jogos que não estão em erro na equipa principal, ainda muito novo, sendo um dos talentos claros da formação do Braga. Foi conjuntural ou o Braga tinha um plano que valorizava mais a formação também na perspectiva financeira, sem tanto projeto a longo prazo para os integrar na equipa principal, ou se foi circunstancial apenas? Não sei se tem alguma ideia sobre isso. Assim, não sei se foi um plano a longo prazo pensado para potenciar. Eu acho que foi um conjunto de circunstâncias que se alinharam e que permitiram aquele registro. Sem dúvida nenhuma, o Pedro Neto, nesse ano, ele era sub-17, fez um início de época brutal, uma evolução fantástica. Nós estávamos no sub-19 na altura, chamámos várias vezes o Pedro Neto para trabalhar connosco, fez inclusive alguns jogos pelo sub-19 e dava uma resposta fantástica. Na altura, a equipa B estava tranquila, estava estável. Eu penso que foi o último ano que o Abel teve na equipa B, se não estou em erro. Acho que sim. E estava tranquilo, estava estável e foi permitido também ao Neto treinar com a equipa B, e inclusive depois até houve uma fase que o Trincão e o Neto colaram na equipa B e não mais largaram os trabalhos, ou seja, passaram a ser elementos integrantes do plantel. E a resposta que tanto um como o outro deram em treino e em jogo da equipa B foi boa, foi com gols, foi com assistências, foi com momentos de desequilíbrio, e houve a oportunidade do Pedro Neto estrear pela equipa principal, e foi a tal de estreia de sonho contra o Nacional, que faz 20, 30 minutos, faz um golo, e aí naturalmente que o valor dele dispara e proporcionou-se. Eu penso que no caso do Pedro Neto, como foi uma subida tão brusca, ele começou no sub-17 e se calhar só em outubro, novembro é que começou a fazer uns jogos pelos Júniors, em março talvez já estava a fazer jogos para a equipa B e acabou a época a fazer jogos para a equipa A. Portanto, eu acho que foi uma subida tão brusca que foi mais a evolução do miúdo, que foi brutal, e tem que se reconhecer o trabalho e a evolução dele, foi brutal, e as coisas proporcionaram-se e depois tudo correu bem. A verdade é essa, tudo correu bem e depois teve a venda que teve no final da época. O Mister falou já do perfil de treinador que, na sua opinião, deve existir nos séniores do clube. Eu pergunto-lhe agora sobre o perfil de treinador para a formação. Num primeiro momento, fazer-lhe 2 perguntas numa. Se acredita que qualquer treinador tem perfil para a formação, e se num segundo momento pergunto, tendo o clube uma linha orientadora daquilo que devem ser a forma de jogar dos seus escalões de formação, mesmo que não exija 4-4-2, 4-3-3, qualquer que seja o sistema, como é que o treinador se deve integrar a partir daí? Ou seja, o Mister José Carvalho Araújo tem o seu modelo de jogo, tem a sua forma de ver o jogo, se não casar em algum princípio, num princípio de jogo, se aquilo que lhe for pedido for muito distante daquilo que o Mister considera que é o ideal, como é que esse casamento se dá aí? E se isso aconteceu também no seu caso, ou seja, o Braga quer jogar desta forma, mas eu acho que isto não faz sentido, mesmo que seja um aspecto mais micro. Eu acho que se houver grandes diferenças, não deve haver casamento, ponto. Eu acho que a malta que está na formação tem que ter esta consciência. Nós somos parte do processo, parte ativa de um processo, de uma estratégia maior, em que nós temos que fazer parte dela. Se nos sentimos confortáveis com isso, fantástico. Se nos sentimos desconfortáveis, é a altura de sair. Porque não acho que se deva criar aqui as diferentes quintas, como em alguns momentos se chamam, e as ilhas, esta é a minha equipa. Não, esta não é a minha equipa. Estes são os jogadores deste escalão, são ativos do clube, que nós temos que ter objetivos bem claros, o que é que o clube quer naquela etapa, para os desenvolver bem, para eles terem sucesso, para eles continuarem a evoluir e para que consigam chegar àquilo que realmente é o objetivo da formação, que é chegar a desenvolver atletas profissionais numa primeira análise e de preferência que sirvam o clube. Mas esse tem que ser o grande objetivo. Portanto, se eu não me enquadro com estes objetivos, com estes parâmetros, então não estou a fazer um bom trabalho. Se não estou a fazer um bom trabalho, o ideal é não estar ali sequer. Portanto, não acho que um treinador da formação deva ter a tal legitimidade. Não, a minha ideia é esta e eu é assim que quero, é assim que vou fazer. Não,
acho que ainda não está nesse patamar e acho que não deve ser isso. Deve ter um espírito crítico, sem dúvida nenhuma, querer evoluir as coisas, lá está, é um elemento ativo que deve ser crítico construtivo, no sentido de evoluir um processo e um modelo. Mas não deve chegar ali e dizer eu quero para o Simando porque não está em patamar para o fazer, na minha opinião. E é simplesmente a minha opinião. Em relação àquela primeira parte da questão que colocavas, eu acho que treinador é treinador. Agora, a motivação que as pessoas têm que ter para estar na formação ou estar no profissional é que na teoria devia ser igual, mas muitas vezes não é. E é óbvio que na formação a questão pedagógica, a questão da sensibilidade, do conhecimento das fases sensíveis do jogador, de percebermos que criança não é um adulto em miniatura, de termos aquele trabalho diferenciado por etapas, eventualmente temos menos recursos, mas temos de fazer um trabalho igualmente profissional, igualmente assertivo, porque a base é muito importante para depois no futuro a gente venha a colher esses mesmos frutos das mais-valias da formação. Ou seja, é preciso uma sensibilidade diferente, se calhar é, mas depois ao nível profissional também é preciso outro tipo de sensibilidade. Ou seja, eu acho que aqui vê-se muitas vezes é a questão da motivação. A motivação com que os treinadores encaram os projetos, as etapas, e eu acho que se as pessoas encararem de uma forma correta e com o espírito de missão, naturalmente que o trabalho vai ser bem desenvolvido. A única coisa que eu acho que é importante na formação, se calhar diferente do futebol profissional, é que há uma necessidade natural e obrigatória de se ter conhecimento de como é que uma criança se desenvolve e as fases onde cada criança está, porque há coisas que em algumas etapas os jogadores não conseguem fazer porque não têm essa capacidade ainda e tem que se compreender isso, não só em termos físicos, mas sobretudo em termos mentais e intelectuais de processar e de perceber o jogo. Portanto, não se pode querer algo que o miúdo não consiga responder. Ao nível profissional, isso já não se põe tanto. Eu acho que essa será a grande diferença entre os dois mundos, que há pessoas que podem estar mais ou menos predispostas para isso, mas volto a dizer, se houver esse conhecimento de base e vamos aceitar que isso é um requisito, havendo depois uma motivação forte para trabalhar com as diferentes idades, não vejo que haja assim tantas diferenças. Ou seja, o Mister que teve em vários escalões no Braga não foi alterando muito a sua forma de trabalhar consoante os escalões. Não, foi alterando. Lá está, eu comecei no Sub-13. Eu comecei com a geração de 99 no Sub-13 e acompanhei-a até ao Sub-23. Se me perguntarem se eu acho que isso é o trajeto normal e ideal para os jogadores, sobretudo para os jogadores, eu digo que não, porque eu acho que os jogadores devem vivenciar diferentes tipos de liderança, diferentes ideias, diferentes formas de interagir. Eu acho que devem fazê-lo. Felizmente, porque acho que nós conseguimos adaptar a cada fase da evolução dos jogadores. Tivemos muito sucesso com esta geração e estamos a falar de um Rogério, de um David Carmo, de um Trincão, de um Moura, de um Reco, de um Ibrahima. Ou seja, conseguimos ter aqui uma série de miúdos desta geração a chegarem hoje ao patamar profissional. Portanto, o trabalho acabou por ser bem feito, mas não acho que seja o cenário ideal. Agora, a grande questão aqui foi, eu, enquanto o treinador de Sub-13 não podia pedir a mesma complexidade, quer de exercícios, quer de jogo, quer de execução mental, a um jogador que me pedia no Sub-23 este ano, ou nos Júniors ou nos Juvenis. Eu acho que cada etapa tem o seu objetivo bem definido, e isso é que é importante, haver aqui não só, o modelo de jogo é fantástico, o modelo de treino é importante, mas um plano por etapa, e se quisermos ir mais longe, um plano individual. Okay? Porque depois o jogador, em termos biológicos, pode ter uma idade, mas em termos cronológicos pode ter uma idade completamente diferente. Portanto, pode não ser igual. E como tal, devemos ser sensíveis a esse nível também. E lá está. Se percebemos que nos iniciados, eu preciso, e na minha maneira de ver, aquilo que nós definíamos era, no Sub-13 nós queríamos era que eles tivessem uma forte recriação com bola, uma forte relação com bola, onde a capacidade de desequilibrar fosse muito viva, porque sabíamos que, a maior parte dos jogos, se calhar, íamos perder porque os nossos jogadores fintavam demais e podíamos ser criticados, os jogadores só fintam, é uma anarquia total. Mas aquilo era a base para depois, no ano seguinte, tivéssemos um jogo posicional forte. Então a etapa seguinte dos iniciados, para nós era muito de jogo posicional, estas questões da posse de bola, de sabermos estar com bola em meio campo ofensivo, meio campo defensivo, ou seja, criámos aqui diferentes estímulos, para depois, no momento a seguir, onde o atleta, picos maturacionais muito mais elevados, muito mais fortes, começaram a produzir força, podem acelerar, podem explodir, ou seja, então aqui trabalhamos sobre transições.
e se calhar podíamos na altura, e chegámos a ter essa crítica, de jogavam tão bem nos iniciais e agora é só correr. Não é só correr, é produzirmos outro tipo de estímulo nos jogadores. Nós queremos é que eles soubessem trabalhar em ataques rápidos, em transições, e tivemos muito sucesso nesse ano, mas as pessoas eram tão bonitos, eles jogavam tic-tac, está bem, mas isso foi uma etapa, agora é outra. E nos júniores aquilo que nós queremos é que eles aprendam a decidir por eles próprios. Há momentos para acelerar, há momentos para fazer mais posse, é tal graus de liberdade em termos de decisão que eles têm que começar a ter para no sub-23, aquilo que nós mais lhes falámos é a gestão de ritmos de jogo. Meus amigos, vocês agora têm que perceber o jogo, se não percebem agora, estão a um passo de chegar ao futebol profissional, até porque muitos já eram séniores, é o momento em que tudo aquilo que fomos abordando há que pôr em prática e há que saber o que fazer em cada momento do jogo. Basta, se nós tivermos esta consciência, se calhar não vamos estar muito próximos dos títulos. Não. Mas o grande título, pelo menos na minha opinião, da formação é chegar agora à equipa principal e eu poder mostrar 5 ou 6 jogadores que passaram por nós e dizer, pá, isto sim, isto para mim é que faz sentido e é um orgulho enorme. Por exemplo, ver o Trincão a para o Barcelona quando passou 6 anos por nós, ou seja, em termos de formação, os únicos treinadores somos nós. Alguma coisa bem feita fizemos. É muito falada a questão da perda do futebol de rua e tudo o que isso traz naturalmente, também com a especialização muito precoce e cada vez mais nos clubes, mas a pergunta é como é que se desenvolve então, tendo em conta estas particularidades do cenário atual, a autonomia e a liberdade do jogador. Como é que se mantêm e se desenvolvem estas duas características tão importantes, lá está, em miúdos e depois em futuros profissionais. E a seguir vamos às redes sociais porque tem mais algumas questões. Eu acho que a grande questão aqui é na base, e das coisas que a mim mais me incomodava era ver um jogo de infantis e ouvir entrelinhas e diagonais e setores e corredores. Acho que incomoda, porque eu costumava dizer, bem, às vezes nem os sub-23 sabem o que isto é e estamos a pedir aqui a miúdos de 10 anos para perceberem estes conteúdos. E acho que isso incomoda, porque aqui não é para isso. E então incomoda ainda mais vermos treinos de infantis, e não estou a falar do Braga, atenção. Estou a falar daquilo que se via, e até muitas vezes clubes que iriam já contra o Braga, que as pessoas querem ser muito evoluídas e não percebem que aquilo não, lá está, a tal paixão pelo momento. Não porque eu sou treinador, não, mas a paixão, aquela etapa diz-me que é a recreação com bola, é a relação com bola que eles têm que ter, é a capacidade de desequilibrar, porque isso é que os vai diferenciar. E quando nós vemos os infantis um treino de circulações táticas, a gente diz, está bem, depois chega ao jogo e o defesa, em vez de estar ali, está mais ao lado e já não sai. Isto não é aquilo que se pretende. E depois, se passarmos para a etapa seguinte, o jogador não vai saber desenvolver rigorosamente nada, porque a única coisa que sabe é memorizar umas jogadazitas. Que é bonito, que faz ganhar jogos nos infantis, mas o que é que isso nos dá em termos de evolução do jogador? Portanto, eu acho que a primeira grande coisa em termos do futebol de rua, já que ela não existe e não vai existir, não podemos ter pretensões de que ela volte a aparecer, mas podemos, nos treinos destas idades mais baixas, em que nós definíamos como relação com bola, é formas jogadas, reduzidas, como é óbvio, não vamos pôr o jogo de 7 para 7, porque senão o miudinho que está a fazer direito não toca na bola, vai tocar 2 ou 3 vezes em 30 minutos. Não, é reduzidas, é muito contexto, ataque-defesa, competição entre eles, que é para lá estar, para criarmos o tal gosto e o prazer e a paixão pelo jogo. Temos aqui estes meus sempre a serem desafiados, para podermos potenciar o jogo, potenciar a paixão pelo jogo, potenciar os recursos técnicos dos miúdos, as vivências, o repertório motor, a coordenação motora, que lhes vai permitir depois, nos patamares a seguir, começarem a abordar outras questões, mas com uma base muito sustentada daquilo que é a sua relação com a bola, porque depois vão precisar dela. Não podemos, depois, vamos chegar o Abel estes dias dizer uma coisa muito engraçada, se não tenho, foi no Canal 11 que ele disse isto, que porque é que hoje em dia se pede aos laterais para fazerem tantos overlaps aos extremos? E segundo ele era porque os extremos são cada vez menos criativos, então precisam do recurso do lateral sempre a passar. É um extremo, se calhar é um exagero que é para provocar discussão, mas é uma verdade. É preciso voltar a ter os nossos atletas com recursos técnicos. O jogador português sempre foi um atleta evoluído, com capacidade para eles desequilibrarem. Agora, não podemos castrar isso desde a base, porque senão vão chegar mais à frente e não vão fazê-lo. E eu acho que a grande base tem que ser isso. E reparamos bola, que, por exemplo, um Pedro Neto, que é um jogador muito fantasista, o Trincão, que não é propriamente um criativo puro, mas é um jogador também com essa facilidade de desequilíbrio, e lá está, que evoluíram nesse contexto do Braga. Sim, e por exemplo, o caso do Trincão, numa primeira fase, nós dámos graus de liberdade ao Trincão enormes para ele desequilibrar. E à medida que fomos avançando nos patamares, aquilo que nós mais batíamos com o Trincão era fazer-lhe perceber que havia zonas no campo
nós chamamos o semáforo, não é? Vermelho, verde e amarelo, em que há zonas em que não podes fintar. Não é que tu não saibas, não é que tu não passes, mas em 10, se perderes 2, vamos estar expostos. E o desequilíbrio negativo é muito pior do que o desequilíbrio positivo que possas fazer, porque fintar um jogador à entrada da nossa área, ainda vais ter mais 8, 7 jogadores à tua frente, por hipótese, para desequilibrar, para ter que fintar. Se perdes bola, não temos tempo de reagir. Portanto, era a tal situação do benefício-prejuízo. Ou seja, qual é o benefício que tens em fintar aqui um jogador? Ok, desequilibraste faltam 8. Qual é o prejuízo que temos? É não ter tempo de reagir, isto vai dar gol certo. Portanto, vamos começar aqui a pensar o jogo. Aqui não. Aqui, em alguns momentos, em algumas condições, ok. Aqui, claramente. No último terço, zona verde, meu menino, não dizemos nada. Vai, parte tudo, vai para cima deles, faz aquilo que tu achas melhor. Segundo alguns comportamentos, alguns princípios, como é óbvio, mas liberdade quase total para o domingo. Vai embora. Se achas que o melhor é driblar, é ir para cima deles, aliás, é incentivado a isso. E porquê? Porque depois é isso que realmente os diferencia. O Pedro Neto e o Trincão são diferentes dos outros porque têm essa capacidade, é chegar ao último terço e partir-los todos. Aliás, vimos o Trincão no último jogo contra o Santa Clara, ele só faz aquele penalti porque vai para cima dele, ele, quer dizer, pega na bola no último terço e acelera para dentro da área. Ou se calhar qualquer dia para trás, porque estava à espera de alguém de um overlap ou de algum apoio. Não, vai embora, meu menino, tens a baliza à tua frente, vai. Ou seja, e isto é que os diferencia, e isto é que os faz valer os tais milhões. O Pedro Neto era outro exemplo prático disso. Para além estes dois têm em comum a predisposição mental para o jogo. Eles tanto jogam contra o Real Madrid como jogam contra o Real aqui numa freguesia de Braga. É igual. Eles querem jogar e o Pedro Neto tem um jogo muito engraçado, que é ele sub-17 que jogou por nós nos Júniors. O Demiral, que está agora na Juventus, era o central do Sporting na altura dos Júniors, e ele entrou, não sei se era o Demiral ou se era o Aníbal ali do lado. Vai para cima dele e essa capacidade e essa confiança que eles têm neles próprios é que os faz também diferente. Mas lá está, mas só os faz porque desde pequeninos foram estimulados a vai para cima deles. E depois a tal situação da capacidade decisional. Mais para a frente, onde, como, porquê? Vamos começar a trabalhar estas questões e depois são diferentes dos outros porque têm essa capacidade técnica e física. Também ela é diferente, como é óbvio. Vamos agora e introduzir também as perguntas ou uma pergunta, uma de cada vez, que nos colocam aqui no Facebook. O Filipe Silva faz aqui uma pergunta. Um abraço para o Filipe. São várias perguntas, sim, e eu vou juntar umas que tinha também aqui feitas com algumas do Filipe. Ele pergunta então sobre a equipa técnica do Mister. Que papel reserva aos seus treinadores adjuntos, onde é que eles têm maior influência no processo de treino e em jogo, e se pode contar alguma situação como se resolveram as maiores discordâncias de opiniões que tenham existido. Para ir passo a passo, eu vou começar por perguntar e já vou introduzir estes tópicos aqui que o Filipe pediu, para o Mister nos falar, não em nomes, porque os nomes não nos dizem muito, mas mais do que os nomes, quem é a equipa técnica, que funções têm e que tarefas, numa semana tipo normal, jogo domingo, que tarefas é que existem nessa semana para a equipa técnica? A equipa técnica também foi algo que evoluiu ao longo dos anos. No Sub-13 éramos 3 e acabámos esta época, treinadores à volta da equipa. Estávamos a falar era eu mais 3 adjuntos, um fisiologista, um treinador de guarda-redes, e depois não acrescentávamos psicólogos e diretores de equipa e essas coisas. Portanto, era uma equipa larga e o Braga nisso também foi crescendo muito, mais os analistas. Portanto, é uma realidade que eu acho diferente, que também isto foi interessante fazer-nos crescer, porque lá está, éramos 3, nós fazíamos os cortes dos vídeos, éramos nós que fazíamos a análise do jogo, do treino, de tudo, e hoje tínhamos uma equipa técnica vasta, e não é uma equipa técnica, mas um staff vasto e que nos permitia ter um conjunto de informações muito interessante à nossa disponibilidade. Agora, em termos, e olhando para aquilo que era nos últimos 4 anos, 2 anos de júnior, 2 anos de sub-23, a equipa técnica é composta por 2, 3 adjuntos. Nós este ano tínhamos um adjunto da casa que era o João Cardoso, foi um antigo jogador da seleção e do Braga e do Belenenses, defesa esquerda, que estava comigo já desde o tempo dos júniores.
e que eu gostava muito de ter comigo. Não era uma pessoa que fosse um papel muito ativo naquilo que era o treino, mas para mim era um conselheiro. Era aquilo que eu gostava de falar, que eu gostava de discutir. Normalmente em treino ficava à minha beira, íamos analisando, íamos discutindo as coisas em conjunto, mas naqueles momentos em que podíamos estar a ver uma posição mais macro. E depois tinha mais dois adjuntos, o Gil e o Ruben, que parecessem mais ativos naquilo que era a construção do treino, naquilo que era a liderança do treino, ou seja, o Ruben muito mais aquilo que era a metodologia de trabalho, que me desafiava em termos de construção de exercícios, que íamos pondo em prática as nossas ideias, para depois, ou melhor, no papel, para depois pôrmos em prática, e o Gil, uma pessoa muito mais ligada àquilo que era a análise, a observação, ou seja, no adjunto de campo, sem dúvida nenhuma, com papel no desenvolvimento dos exercícios e do conteúdo da semana, mas uma forte ligação ao gabinete de análise para podermos produzir as imagens e o vídeo que precisávamos. E depois o treinador guarda-redes e o fisiologista, que era o responsável pelo ginásio, e a parte na concepção do treino, aquele que nos dava o conteúdo em termos de espaço maior, espaço mais pequeno, duração, pausas, ou seja, a parte física da coisa. Para nós, uma semana normal passava por à segunda-feira vermos o pós-jogo com os jogadores, portanto, havia um trabalho após o jogo, sobretudo do Gil e dos dois analistas que tínhamos, de desenvolver aquilo que era o resumo do jogo, de acordo com os aspectos que já tínhamos falado, que tinham corrido menos bem e melhor, ou seja, os aspectos positivos e negativos do jogo para na segunda-feira mostrarmos, e depois na segunda à tarde fazíamos aquilo que era um plano da semana, não de exercício, porque eu acho que podemos ter que mudar de um dia para o outro, mas sobretudo em termos de conteúdos. Definíamos desde logo aquilo que seria os princípios macro do trabalho, em termos de cargas, em termos de recuperações, com quem é que íamos falar, com que vídeos é que íamos mostrar, ou seja, havia um plano feito logo no início da semana, o conteúdo, de tudo aquilo que seria o trabalho da semana, para estarmos todos mais orientados em termos de trabalho. Como digo, um dos meus adjuntos, o Ruben, muito mais dedicado àquilo que era comigo do desenvolvimento do treino, do exercício, do desenhar, do buscar esse tipo de pormenores. O Gil muito mais dedicado àquilo que era a ligação com a análise e a produção dos vídeos e o tratamento das imagens. O nosso fisiologista, o João, sempre muito dedicado à questão de GPS, à questão das cargas, sempre em alerta e todos os dias apontava-se no nosso quadro os jogadores com as PSEs, como é que estavam a sentir-se, mais fatigados, menos fatigados, ou seja, havia esse controle. E no fundo a semana ia acontecendo desta forma. Depois íamos começando, como digo, no final de cada treino analisávamos o treino, porque o treino eram gravados, analisava-se os treinos, os nossos analistas cortavam, nós tínhamos aqui algumas rotinas que era, ou quando nós mandávamos cortar, porque eu não, mas os dois adjuntos e os analistas estavam de auricular no treino também, portanto, ou mandavam cortar porque queríamos aquela imagem fosse ela positiva ou negativa, ou porque eu parava o treino e eles já sabiam que sempre quando nós parássemos o treino para corrigir também era para cortar, ou quando eles, por eles próprios, sentiam necessidade de mandar cortar. Esses cortes eram vistos depois da parte da tarde para se poder interagir com os atletas. Eu vou dizer, nós este ano fazíamos uma interação logo na hora, através do WhatsApp, com pequenos vídeos, com pequenos cortezinhos daquilo que gostávamos ou não gostávamos, mas eu não acho que seja uma forma de futuro. Eu gosto de ter uma relação mais direta com o jogador e quando é pelo WhatsApp, aquela relação perde-se, ou seja, ele pode ver, pode não ver, pode dizer que viu e não viu nada, ou seja, acho que de futuro teremos que evoluir para os momentos mais pessoais de reunir um conjunto de informação e anda cá, aconteceu isto neste treino, isto no jogo, acho que podemos melhorar isto, ou seja, há uma coisa mais próxima, mais pessoal, para podermos sentir também aquilo que o jogador nos está a transmitir. E depois, da altura, já começávamos a analisar o adversário, como este ano definimos por estratégia que não queríamos muita informação do adversário, porque queríamos centrar mais em nós, havia, e aquilo que nós pedíamos aos analistas era que focassem especificamente naqueles aspectos-chave do adversário. Nos diferentes momentos, aquilo que eles conseguissem retirar. Se não houvesse nada de padrão, nada de muito sonante, não valia a pena mostrar. Se não, em termos defensivos, eles não tivessem nenhuma evidência clara, nenhum espaço, não vale a pena chatear se não há nada muito evidente. Víamos esse conjunto de imagenzinhos, o compacto, como nós lhe chamávamos, para depois na quinta-feira, que seria o -2, se jogássemos no sábado ou na sexta, ou seja, nos últimos 2 dias, podemos dividir aqui a informação que mostramos aos jogadores e no último dia, pronto, já um treino muito mais estratégico. Mas isto basicamente, ou seja,
Em termos de planeamento, um treinador adjunto mais dedicado ao treino, à concepção comigo, o outro mais dedicado àquilo que era análise. Depois, em termos de treino em si, a questão é dividirmos muito, gostava muito de dividir por estações, ficava sempre um treinador de um lado, outro treinador adjunto do outro, e eu gostava de andar dos dois lados, que era para poder estar presente no treino todo. O normal era, quando existia uma pré-ativaçãozinha no campo, a tal questão da coordenação, a tal questão da preparação, imagina, para um dia de velocidade, era o nosso fisiologista que fazia. A questão dos meinhos, era muitos dos meus adjuntos que trabalhavam essa questão da motivação e da contabilização dos tais 20 que nós tínhamos. Montávamos depois as diferentes estações e, por exemplo, aquele exercício que nós temos no treino do jogo posicional, se repararmos, não estão lá os jogadores todos da equipa, o que queria dizer que eu também estava ali, mas estaria outro adjunto meu com outro tipo de trabalho mais individualizado, que também o fazíamos. Se sobrassem só os extremos, por exemplo, estávamos a fazer um trabalho específico para extremos, se sobrasse só os avançados, um trabalho específico para avançados e etc. Ou se fosse uma coisa mais aleatória, criámos aí um exercício que fosse dentro daquele conteúdo para uma situação mais micro. E depois, ainda na parte final, era onde eu mais entrava, mais intervia, fazia uma supervisão geral desse exercício, e um dos adjuntos tinha um papel muito específico, que fosse ele controlar a manhã defensiva, porque queríamos trabalhar a questões de fora de jogo e a questões de blocos compactos, fosse dedicar-se muito especificamente, por exemplo, se era os médios, a questão dos médios, a forma como recebem a bola, como orientam os apoios, então estava só direcionado para isso, para estar muito focado em determinados pormenores que nós queríamos controlar, mas para cada exercício ia definido aquilo que cada um fazia e quais eram os seus objetivos. Em jogo, exatamente a mesma coisa. O Gil, da questão da análise, estava num patamar superior com ligação com o banco, o Rubens estava mais comigo, e aquilo que nós queremos fazer, embora este ano em alguns momentos não conseguíssemos dar a emoção dos jogos, ali a relação era fértil nisso, era eu estar orientado para o centro do jogo e o Rubens estar orientado para aquilo que é os equilíbrios, quer sejam ofensivos ou ofensivos, ou seja, para preparar o momento seguinte. Se estivéssemos com bola, ele estar logo ali a preparar as centrais, laterais, os médios, em termos assim, estes 3, 4 jogadores poderem estar equilibrados para provavelmente a perda. Quando estamos a defender, ele estava a orientar para o 9 e para o 10, porque era a nossa zona de saída, e então começar desde logo a começar a falar com eles, a pô-los preparados para o momento seguinte, e eu focar mais onde está a bola e onde está a ação. Só faltou mesmo responder e agradeço mais uma vez a abertura que demonstra e a clareza com que explica todos os pontos. A questão das discordâncias, ou seja, existindo, não sei se existiram ou não, já trabalhando há algum tempo, é normal que exista aqui e ali, como é que isso se resolve? É por uma via democrática ou a certo momento o Mister tem de dizer, pronto, tu achas isso, mas eu acho acolá, portanto fica acolá. Sem dúvida, sem dúvida. Gosto que as pessoas se sintam, lá está, como gosto que os jogadores façam parte do processo, então a equipa técnica ainda mais, e acho que nós como treinadores crescemos muito mediante a equipa técnica que temos, por isso, daí ser importantíssimo escolhermos bem e escolhermos aqueles que se identifiquem connosco, que sejam leais à nossa ideia e à nossa pessoa, porque acho que é fundamental termos esta base de total confiança nas pessoas que estão à nossa volta. Mas sem dúvida nenhuma, há vários momentos onde as coisas ou não correram bem, ou por algum motivo estávamos em desacordo. Há ali uma troca, e por norma acesa, porque eu acho que as coisas também devem ser feitas com paixão. E se temos uma ideia, vamos buscar até ao fim, ou seja, vamos tentar convencer os outros que tínhamos razão e que devia ser assim. Então, na escolha dos exercícios, por exemplo, era uma coisa gritante, porque devia ser este, não devia ser aquele, mas este potencia-te o que é? Este potencia mais isto e isto, não, mas eu não concordo, é muito grande os passos, e há aqui uma série de questões de pormenor que desenvolver um treino, e por isso é que nós não gostávamos de fazer os treinos todos à segunda-feira, porque desenvolver um treino às vezes demorava horas, porque não havia acordo, estávamos ali a esgrimir argumentos e de uma forma saudável, mas com muita paixão. Até que ou chegávamos a uma conclusão por maioria, dizendo, tem razão, e às vezes eu tinha que ceder, porque se todos eles diziam que não era assim, não sou dono da verdade. Ou senão havia momentos em que dizia, não, até pode vir o Papa dizer que é assim, para mim não é, portanto, neste momento sou eu que decido. Mas por norma não acontecia isto, se aconteceu foi meia dúzia de vezes ao longo destes últimos anos, mas por norma acho que se conseguíamos chegar a um consenso, mas lá está, mas com discussões positivas, embora acesas, e havia gente que até ficava um bocado incomodada quando nós entrávamos neste tipo de momentos, mas eu acho que isto aqui é positivo, que é a liberdade para se falar dentro daquilo que é a educação e que é os princípios, mas não temos de ter todos a mesma ideia, e isso é que nos faz mais ricos e mais evoluídos, acho eu. Sem dúvida. Aproveito para lançar mais uma questão, é do Jorge Fernandes, obrigado Jorge,
que lhe pergunta já pelo futuro, saindo agora do Braga para embarcar num projeto de futebol profissional e sabendo que no Braga teve sempre essa preocupação em coordenar a equipa que treinava com as restantes equipas do clube, que princípios de trave pretende levar para o seu próximo projeto e como é que caracteriza as suas ideias? Obrigado, Jorge, mais uma vez pela pergunta. Eu vou-te dizer que eu respondo desta forma, acho que me vou fazer entender. No Braga eu passei por três coordenações e tive a felicidade das pessoas que vinham me aceitavam e para além de ser treinador do Braga, também fui jogador do Braga. Portanto, o modelo de jogo do Braga, eu fui formatado enquanto jogador ao 4-3-3 que existia e que sempre foi a base do Braga, e eu já joguei há uns anos largos atrás e era isto. E depois, enquanto treinador, sempre foi um elemento comum às três coordenações, pelo menos que eu passei, e sempre foi algo que fiz a passagem da experiência. E os princípios mantiveram-se de uma forma muito, muito fortes. Óbvio, depois com adaptações. Portanto, eu sinto que muito do modelo de jogo do Braga também é meu, porque também lá está, cresci ali dentro e depois consegui transmitir essas ideias. E indo agora para um projeto novo de futebol profissional, aquilo que eu mais quero levar há aqui duas questões muito importantes. Primeiro, eu não acredito que no futebol moderno as coisas sejam estanques, que a minha ideia é esta e esta e é assim. Não, eu acho que cada vez mais se vai entrar num registro de adaptações constantes ao adversário, com a nossa ideia, com o nosso modelo, com a nossa identidade, mas temos capacidade de, em alguns momentos, pressionar alto, em alguns momentos, pressionar baixo. Em alguns momentos temos mais capacidade do jogo interior, em outros momentos temos mais capacidade do jogo exterior. E no próprio jogo irmos nos mudando. Porque eu digo, tendo princípios bem vincados, ideias bem claras, mas capacidade de criarmos adversidade no adversário constante. Não, esta equipa joga sempre assim, porque a altura vai ser fácil anular. Portanto, temos esta capacidade de termos mais argumentos, mais ferramentas. E no próprio jogo temos esta capacidade. Ora montamos a 3 quando estamos a construir, ora montamos a 4. Ora somos uma equipa de ataques mais rápidos que vamos explorar aqui todas as coisas, ou somos uma equipa de um ataque mais pausado. E essa capacidade, esses graus de liberdade de decisão que eu acho que o jogador hoje em dia deve ter. Eu acho que para onde for, aquilo que vou querer levar são princípios muito vincados de uma ideia de jogo, que gosto que seja de assumir o jogo, de ter bola, não é ter posse por ter, porque isso acho que não nos leva a lado nenhum, mas é ter uma posse com um objetivo e sermos capazes nos diferentes momentos do jogo, desenvolvermos das diferentes formas. Gosto muito de pressionar lá em cima, mas se em algum momento tiver que baixar o meu bloco para um bloco intermédio, assim o faremos e vamos nos sentir confortáveis porque estamos preparados, identificamos o que é preciso fazer e fazemos. Acho que cada vez mais a tal questão do jogador inteligente e do jogador a perceber e a entender o que está a fazer e a perceber que agora é assim e a seguir pode ser um bocadinho diferente, quer seja por necessidade, quer seja por estratégia. Ou seja, se uma equipa nos empurrar para trás durante 5, 10 minutos, nós temos que saber responder e não ter problemas com isso. Mas em termos estratégicos até podemos baixar o bloco porque sabemos que a equipa adversária tem muitas dificuldades em controlar a profundidade. Ou ao contrário, sabemos que é uma equipa que só joga pé para pé e como está, vamos pressionar alto e se calhar logo assim vamos tirar um bocadinho, ou seja, criar o tal desconforto no adversário e não lhe criar a zona de conforto e o comodismo de eles são assim, portanto é fácil anular. Acho que é mais por aí, grandes princípios e sobretudo eu acredito muito nisto, o jogador perceber o jogo. Passou muito tempo na formação. Diz. Estava a dizer que passou muito tempo na formação. E agora vai, como disse aqui o Jorge, embarcar no futebol profissional. Sendo que ainda pode haver alguma desvalorização em relação ao protótipo, entre aspas, do treinador de formação, ou é uma questão que já não se coloca muito em relação à passagem para o futebol profissional? Cada vez mais há excelentes exemplos de pessoas que conseguiram fazer esta passagem de uma forma tranquila. E eu acredito muito que há bons e maus competentes, sejam eles ex-jogadores, sejam eles não jogadores. Né? Acho que há de tudo. Portanto, aqui é uma questão mais de competência, mais de capacidade, do que propriamente ser o tal estereótipo que existe de um ex-jogador, por exemplo, ou de uma situação qualquer. Portanto, eu acho que aqui cada vez mais há excelentes treinadores na formação. Quando se fala na questão das oportunidades que os jogadores da formação devem ter para chegar às equipas profissionais, também se pode começar a falar na questão das oportunidades que os treinadores de formação podem ter para chegar às equipas profissionais. A questão da experiência, que é uma questão que muitas vezes se fala, eu costumo dizer que ninguém nasce com experiência. Portanto, é uma questão de darmos oportunidade às pessoas e acreditarmos no seu trabalho, no seu valor,
para depois podermos demonstrar isso em campo. E, como digo, há bons e maus profissionais de todos os estereótipos, portanto, não acho que seja por aí. Agora, acho que fundamental é termos ideias bem vincadas, não só do jogo, mas da forma como trabalhamos. Mas do ponto de vista do dirigente, não teme, entre aspas, que continuem a ver alguém que teve 10 anos de formação como um treinador de formação? Eu acho que há tudo, é uma realidade. Há presidentes e diretores que como perfil, como ideologia, não querem introduzir treinadores que vêm da formação porque acreditam que não têm experiência, e há outros que querem a tal irreverência, se quisermos chamar, e vão buscar esta geração que vem agora da formação. Eu acho que uma vez mais, é tudo. Sentimos as duas questões, é uma verdade, não há que esconder. Há pessoas que não se identificam com treinadores que vêm da formação porque têm algum receio em apostar neles, e há outros que se calhar só preferem apostar neste treinador da formação porque vem com outras valências, vem com outro registro. E eu até acredito que num futuro próximo, como esta questão de continuar a formar jogadores, continuar a potenciar jogadores dos clubes, e acho que agora no pós-pandemia isto não vai ser mais agressivo. É fundamental que os clubes comecem a vender, comecem a apostar no jogador da formação, porque isto vai ser uma fonte de receita fundamental para aquilo que é o futuro. Nós temos urgentemente que começar a balancear as fontes das receitas dos clubes. Não pode ser só a televisão, porque senão vamos ficar reféns daquilo que é a televisão. Por muito que nos custe, eu acho que a formação pode ser uma excelente fonte de receita para todos os clubes. E se começarmos a olhar para isso, se calhar vai ser importante termos mais treinadores que vêm da formação para poder dar seguimento e podermos continuar a apostar e podermos perceber aqui isto que são os jovens talentos nas equipas profissionais, porque já vimos que não são todos, mas quando há oportunidade dentro de um contexto positivo para introduzir jovens, o resultado tem sido muito positivo. Vemos o caso do Famalicão, vemos o caso do Braga, vemos o caso do Benfica, vemos o caso do Sporting, ou seja, é de apostar. Perguntava-lhe agora por uma questão mais específica. Como é que aproveitou esta paragem em termos de desenvolvimento pessoal? Isto é, se procurou fazer uma autoavaliação, se procurou explorar coisas que são feitas no futebol internacional, por exemplo. O que nos pode dizer sobre isso? Foi um momento fantástico. Era algo que nós, pelo menos eu e a minha equipa técnica já não tínhamos há 10 anos. Ou seja, é sempre, ainda quando estamos na formação, muitas vezes temos um campeonato de juvenis a acabar em fins de junho e uma pré-época de juvenis a começar em início de julho. Portanto, nem férias tínhamos. Portanto, este foi realmente um momento de reflexão. Basicamente foi, e aproveitámos para analisar o nosso modelo de jogo, para fazer uma série de documentos em vídeos, em PowerPoint, de análise, não só de análise, mas também de construção de momentos seguintes, para ser mais fácil para nós, para estarmos preparados para aquilo que será o futuro, ou seja, criar aqui uma base de ferramentas de imagem, não só de treino como do jogo, dos diferentes momentos do jogo, ou seja, partimos aqui, a ideia foi descodificar o nosso trabalho, não só do treino como do jogo. Conseguimos fazê-lo e acho que isso para nós foi muito importante, porque conseguimos constatar algumas coisas que se calhar não tínhamos tanta consciência, porque como era um trabalho rotineiro e ao longo dos anos não parávamos para pensar. Também esta questão de um plano semanal de trabalho nosso enquanto equipa técnica, e várias foram as questões. Faz sentido mostrar o pós-jogo no primeiro dia, ou o primeiro dia é aquele dia da recuperação que não faz muito sentido, que não estão muito preparados para receber, e mostrarmos no dia seguinte. Faz sentido, aquelas questões que há bocado falámos, num registro profissional, falarmos em termos estratégicos logo desde o início da semana, ou mantermos o nosso registro de só no fim e vamos trabalhar o nosso modelo de jogo. Isso foram questões que pusemos, que discutimos. Várias foram as horas de Skype que tivemos ao longo destes meses, que já vai desde o dia 13 de março, parados. Inclusive a criação de alguns documentos que nos permitem, isso foi uma coisa que nos deu algum gozo, que nos permitem criar aqui uma série de... É um documento em Excel, bem elaborado por um dos nossos analistas, para que a ideia passa muito por ir registando o que é que fazemos, quando fazemos, o tempo que damos, depois em jogo, que tipo de jogo é que estamos a ter, e uma série de linhas engraçadas, desde se é de dia, se é de noite, se é de tarde, se é de manhã, se depois se tem a questão do horário, se está a chover, se não está, se a relva está em bom estado, se não estava. Isto para quê? Para depois começarmos a criar correlações. Ou seja, estes últimos 5 jogos não tivemos tanto sucesso. Há aqui algum padrão? Se há,
é porque jogamos sempre em Lisboa e é muito longe e a viagem não está a ser bem trabalhada. Ou hás de reparar que nestes 5 jogos não tivemos tanto sucesso, se calhar só trabalhámos processo ofensivo, descurámos aqui algum momento do treino que não devemos ter descurado. E tentamos, não há... Tentamos criar as perguntas certas para depois nós conseguirmos encontrar a resposta, ou seja, ferramentas de trabalho que nos questionem. E esse mais ao tarde possível. Ficou muito giro porque eu acho que nos vai dar de futuro uma capacidade diferente, que nós tínhamos uma forma empírica de, eu acho que aquilo não está a funcionar bem por causa disto, não, mas agora vamos ter algo mais objetivo porque vai ser trabalhado com dados. E isso lá está, esta paragem permitiu-nos para nos apetechar de mais ferramentas de trabalho e de uma reflexão grande aquilo que era o nosso jogo. E depois, a questão das minhas filhas não me permitia muito mais tempo para ver jogos, sou sincero, foi difícil. É normal. Mister, Bernardo Gonçalves, uma também das pessoas que nos vai seguindo, um abraço também para o Bernardo, pergunta, após aquela conversa sobre o Francisco Trincão e o Pedro Neto, a irreverência, potenciar o desequilíbrio individual, ele fala do Leandro Sanca, pergunta, diz ele que é esse tipo de jogador também, que desequilibra e que não tem medo de partir num contra um, renovou recentemente e queria perguntar-lhe então ao Bernardo, onde espera que ele chegue e os aspectos que detecta como mais frágeis nele enquanto jogador. O Sanca foi meu jogador este ano, portanto conheço bem. E o Sanca é outro destes miúdos que se encaixa neste registro e neste perfil. É realmente um atleta com uma capacidade técnica muito, muito interessante, com uma capacidade física incrível, com uma forte capacidade de desequilibrar aquilo que é a última terça, aquilo que nós está. E o Sanca veio para nós o ano passado. Ou seja, esta foi a segunda época que ele fez no Braga. E aquilo que o Sanca ainda precisa de evoluir, se calhar é aquilo que o Trincão já evoluiu, porque teve mais trabalho de base neste capítulo, que é a capacidade de decisão. Tem que perceber que o campo não é todo verde, tem que perceber que há momentos em que realmente usar o recurso do 2-1 do colega vai tirar vantagens com isso, ou seja, a capacidade de decisão do Sanca ainda não é aquela que quando ele conseguir perceber, eu acho que é a tal questão do perceber o jogo, do perceber onde, como e porquê, ele vai dar uma performance completamente diferente. Agora, é um daqueles jogadores em quem nós depositávamos muita esperança que ele chegue à equipa principal, sem dúvida nenhuma. Lá está, vai ter que evoluir, sobretudo esta questão da capacidade de decisão. Já nos explicou como é que trabalha. Agora, se calhar, há pessoas interessadas em saber em quem se revê enquanto treinador, seja ao nível da liderança, seja ao nível das ideias, quais foram e quais são as suas inspirações neste momento. Eu ainda há uns dias atrás falei sobre isso. Eu quando comecei havia um português que estava no auge e como tal acho que era a referência para todos nós treinadores da altura, que era o José Mourinho. Não havia grandes dúvidas que qualquer português sentia, que se revia, qualquer treinador português se revia na sua figura. Naturalmente, que ainda hoje acho que é uma referência, naturalmente que o Jorge Jesus também acaba por ser pela paixão, sobretudo pela paixão que mete no seu trabalho e no seu discurso. Acho que muitas vezes é um incompreendido pela linguagem que tem com a comunicação social, mas acho que isso só reflete realmente a paixão e a dedicação que ele tem à causa. E depois vão aparecendo o Paulo Fonseca, porque no Braga, quando ele estava no Braga, eu estava no juvenis, e foi uma inspiração grande na questão da construção a 3, no jogo posicional, foi algo que nos revemos nele, e inclusive temos alguns exercícios que se chamam Paulo Fonseca também para nós em termos de denominação, porque fomos buscar aquilo que eram as suas ideias e fomos buscar um bocadinho a ele e como tal era outra das referências. E depois muito recentemente é um amigo e quem eu acredito que acho que tem potencial enorme foi o Vasco Seabra, pela capacidade que ele teve de baixar ao sub-23 outra vez do Estoril, quando já tinha estado na primeira liga e numa segunda liga, tentar e de hoje ter feito um trabalho fantástico no Mafra, e para além de ser um amigo acho que é um excelente profissional. E são estas pequenas, todos os outros eu gosto de ir buscar. O Abel também foi uma pessoa que, pela proximidade que tive com ele, acabou por me marcar em alguns momentos. O Ruben Amorim pela simplicidade, foi curto o tempo que trabalhei com ele, mas pela simplicidade, pela frontalidade com que ele interagia com toda a gente e com a forma positiva, e isso foi o que mais me marcou. Ou seja, há pequenas coisas que vou buscando aqui e ali de diferentes pessoas, porque acho que lá está, a tal partilha e o tal contacto mais próximo com uns
que nos faz sempre ganhar qualquer coisa. Agora, sem dúvida, o Mourinho no início, porque era o Mourinho e estava onde estava, um Jorge Jesus pela forma como comigo, pela paixão que tem, um Fonseca pela realidade Braga que eu também vivi com ele, e sobretudo depois esta questão do Vasco por um percurso que não tem que ser sempre linear, e que às vezes é preciso ter a humildade de baixar para depois voltar a aparecer. Achei curioso, só tenho dito portugueses, não deixa de ser também interessante essa Gosto muito do português, gosto. Se bem que também acho que a qualidade não tem nacionalidade, atenção, mas sim, se quisermos em termos estrangeiros, uma pessoa que acho que tem tocado em muita gente, e pelas conversas que vou tendo, acaba por ser o Sarri, pelo processo defensivo, né? pela forma como também expõe o seu trabalho na internet e que está de fácil acesso, mas acho que, e depois naturalmente um Guardiola por aquilo que está a conseguir fazer, mas eu gosto muito de olhar para os portugueses. Voltando aqui um pouquinho, uma pergunta atrás, falámos do Leandro Sanca e surgiu-me também uma curiosidade, e tendo em conta que o Mister já trabalhou em diferentes escalões, por exemplo, num sub-17 ou num sub-15, mesmo num sub-19, nem sempre os jogadores de maior potencial, aqueles que identificamos como aqueles que têm maior potencial, são aqueles que têm maior rendimento na altura. Ora, porque não foram tão desenvolvidos ou não estão tão desenvolvidos fisicamente naquela altura, ora porque por uma outra razão qualquer, mas nem sempre isso acontece. Ou seja, os jogadores que identificamos com maior potencial para crescer dentro do clube são os jogadores que maior rendimento apresentam. Como é que acha que um treinador deve gerir essa situação? E pergunto-lhe especificamente se teve algum caso desses e como é que o geriu. Olha, eu vou-te dizer isto e de uma forma muito simples, com um exemplo forte. O Trincão no Sub-14 não tem muito tempo de jogo. Okay? E era, na altura, veio-se a revelar um dos principais ativos do clube. Exatamente porque fisicamente era muito débil, era muito franzino, e nós na altura jogávamos, era um miúdo Sub-14 a jogar no campeonato Sub-15 do Distrital de Braga, portanto, e o Trincão sendo de 28 de dezembro, muitas vezes apanhava menos de 2 ou 3 anos mais velhos, portanto, era realmente uma diferença física muito grande. E como tal tinha algumas dificuldades. No que não quer dizer que não tenha qualidade. Eu acho é que voltámos à tal questão de é preciso perceber dentro do departamento de formação, dentro do clube, quais são os atletas da elite. É óbvio que podemos errar, mas vamos perspectivar aqui alguns cenários, alguns atletas que nós temos convicção que vão chegar lá ao registro de atleta profissional. E vamos trabalhar por etapas. Inicialmente nós dizíamos que nós precisamos de um plano por etapa de cada escalão, mas também precisamos de um plano individual. Nós temos de ter consciência que estes jogadores são realmente diferentes, são diferenciados, são de elite e têm uma maior percentagem, maior probabilidade de chegar ao registro profissional. Portanto, independentemente de ele estar com muito jogo ou com pouco jogo, independentemente da performance dele neste momento ser grande ou pequena, temos que perceber porque é que não é. E perceber qual é a lacuna que ele tem no momento e trabalhar em função de. Sabíamos que o Trincão naquela fase não ia estar com uma performance boa e que se calhar outros porque eram fisicamente mais maturados dariam uma resposta melhor, mas teríamos que continuar a trabalhar o Trincão porque sabíamos que era uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde ele ia conseguir em termos físicos dar aquele salto que nós precisávamos e ia ser muito melhor que os outros. Não podemos deixá-lo cair. E a tal situação do plano individual leva-nos a isso mesmo. Consciência e a tal sensibilidade para as fases sensíveis da criança, para o desenvolvimento do motor, para a diferença entre idade biológica e idade cronológica, é preciso realmente ter essa noção, é preciso perceber que são diferentes e que uns vão demorar mais tempo a chegar lá que outros, mas mais do que isso é preciso identificar tem ou não tem talento, é ou não é diferente dos outros, é ou não é jogador para ser considerado jogador MVP, de elite, depois há várias nomenclaturas nos diferentes clubes. Se há, não há que desacreditar, não há que abandonar, há que continuar a potenciar e mais do que isso, falar e nestas idades, se dá com a criança e com os pais da criança, para lhes expor qual é o trabalho que se está a fazer e fazer-lhes perceber que tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu caminho e que o grande objetivo não é ele ser o jogador com mais minutos no sub-14 ou no sub-17, é ele chegar a atleta profissional. E lembro-me, porque na altura, porque é um jogador que me ficou marcado, o Trincão foram várias das conversas, tanto com os pais como com ele. Calma, estamos a fazer o trabalho neste sentido, o nosso objetivo é este e ele vai lá chegar. E a verdade é que chegou mesmo. Mas o Francisco, Tomás,
deixa-me só colocar esta questão. O Francisco Trincão ou qualquer outro jogador, 15, 16 anos, 14, 15, 16 anos, é da idade que estamos a falar, tem a maturidade necessária para perceber, mesmo após essas conversas, ok, nesta fase não estou a jogar tanto, mas o clube tem de facto um plano para mim, fazendo isto, vou chegar a este patamar mais à frente. Pergunto isto porque, e nós também já trabalhámos formação, ainda que num nível bastante diferente naturalmente, não noto muito essa maturidade nos jogadores para entenderem, ok, esta época vou jogar menos. A maior parte dos jogadores esta época não joga muito, na outra época estão no outro clube. Não, claramente não tem. Eu acho que nós devemos tentar explicar isso, e por isso é que eu digo que nestas cidades tem que ser com os pais também, porque não haja dúvida que os pais, seja a mãe ou o pai, a pessoa que for mais influente no miúdo, tem um papel fundamental neste registro, que é não só nós falarmos disto, mas também os pais em casa conseguirem tranquilizar a criança. Não é fácil, eles não aceitam, como é óbvio, de todo não é um cenário normal e a criança não tem capacidade para perceber isto, mas eu acho que nós devemos fazê-lo. E aqui, nestas idades, aliar o apoio dos pais. E por isso é que o pai, quando quer, é um excelente aliado do treinador e do clube, e quando não quer é um inimigo terrível. Há um exemplo que eu dou, e que me dou ainda hoje muito bem com o miúdo, que é o João Silva, do Sub-23 do Sporting. O central, que chegou a ser capitão este ano, que eu tenho uma excelente relação de amizade com ele, porque acho que é um miúdo muito maduro. Agora já não é nenhum miúdo, mas já na altura era um miúdo muito maduro e tinha um contexto familiar espetacular em que o pai me ajudou muito na altura. E eu lembro que ele era um dos miúdos com maior talento, e por isso é que o Sub-16 foi, no final do Sub-16 foi para o Sporting, foi o primeiro daquela geração, bem não, o segundo foi o Max, o segundo a sair do clube para um grande. E ele, né, do sub-14 para o sub-15, teve um salto de quase 10 centímetros de crescimento. E ele, quando me aparece no sub-15, que era o ano do campeonato nacional, o primeiro ano nacional que os meus tinham, que estavam todos eufóricos pelo fazer, ele estava completamente descompensado, todo descoordenado. Aquilo até me tinha impressão, como é que um jogador com um potencial enorme de sub-13 e sub-14, naquele ano, que era o ano de decisão, ele não sabia correr. Ele tinha grandes dificuldades de coordenação ao nível do salto, por exemplo, que era uma coisa incrível. E eu, por muito que quisesse apostar no miúdo, isto está difícil, isto está terrível. E na altura expliquei isso ao miúdo, naturalmente não aceitou, chorou e queria ir embora, aquelas coisas todas. E expliquei ao pai, e o pai é uma pessoa muito consciente, que na altura percebeu isso muito bem, e até o pôs em trabalho externo, porque o Braga na altura não tinha a dimensão que tem hoje. Era o tal risco onde nós éramos 3 treinadores só, portanto não podíamos fazer muito mais do que o que já fazíamos, e pô-lo a trabalhar em termos de correção postural, em termos de correção motor. A verdade é que no ano seguinte, sub-16, foi o ano em que nós estávamos no Palmeiras, que foi uma época fantástica dos miúdos, em que até eliminaram a equipa A do Braga de juvenis, foi um campeonato muito giro, a equipa do primeiro ano superou a equipa de segundo. O miúdo fez uma época fantástica, brutal, tanto é que o Sporting veio buscá-lo. E isto para dizer que ali o pai foi fundamental, porque pelo miúdo já queria sair, eu chorava, não percebo, ano passado era eu e mais 10, agora não jogo, e o puto teve meio de minutos nesse ano. Ou seja, o pai foi um grande aliado daquilo que foi o nosso trabalho, em detrimento de outros que foram grandes inimigos e que acabaram por levar os miúdos a sair e por se perderem, e depois tinha aqui um miúdo com potencial, mas as pessoas não sabem aceitar esta questão do nem sempre tem de jogar. Eu dava-lhes muito exemplo, e ainda hoje dou. Um jogador que não passe pelo momento do banco, um jogador na formação que não passe pela frustração de não jogar, pela frustração de não ser convocado, pela frustração de não conseguir aquilo que quer, quando chegar à equipa principal e realmente não for convocado e não jogar, vai estar tramado. Ou seja, até isto é formação. É preciso que eles passem por estes diferentes momentos. Aquele jogador que joga sempre, na minha opinião, não está bem preparado, porque quando apanhar o primeiro percalço pelo caminho vai desistir. E se calhar aí já é tarde para lhe dizer que, olha, que não é assim, porque ao alto nível depois as pessoas não têm paciência se calhar para aturar os menos mimados. E acho que isso também é das coisas que é importante. E daí eu dizer, os pais e os miúdos acho que devem fazer parte do processo, e se nos ajudarem, fantástico. Se nos prejudicarem, torna-se mais difícil. Essa questão é o pequeno prazer da recompensa, não é? É essencial para os jovens. Sobre essa questão dos pais, como é que foi gerindo? Isto é, se faz uma reunião no início da época com todos, se vai falando individualmente, como é que o clube também, não só o José, geriu essa situação?
Hoje está muito diferente. Hoje está muito diferente, porque na academia ninguém entra, não há acesso, os pais, quanto muito, deixam os miúdos à porta e só vão buscá-los no final. Portanto, não há o contacto direto com os treinadores, não há visualização de treinos, não há esse registro. Portanto, torna-se muito mais fácil para o treinador. E eu digo ter aquelas coisas que acho que evoluí e que percebi. Quando estava com o sub-3, eu queria ter muita relação com os pais, porque sentia que se eu estivesse na minha mão me ajudavam. Mas depois, em alguns momentos, há tal questão em que as pessoas, quando existe algum problema, usam e abusam dessa relação pessoal e dessa proximidade para nos condicionar o trabalho. E hoje reconheço que é muito mais fácil como está agora. Não há relação, há uma relação muito distante, há uma relação muito mais profissional, e é um diretor de equipa que trata dessas coisas, um coordenador, e aí sim, há reuniões no início com os pais, normalmente com os coordenadores, há uma reunião intermédia de avaliação, de percebermos qual é o ponto de situação, e há uma reunião final para aferir aquilo que será o futuro. No tempo em que nós estávamos nos sub-13, sub-14, e que se calhar é a realidade ainda de muita gente, há uma realidade próxima, porque até precisamos dos pais para algumas coisas, e isso é um problema terrível, porque há pais que sabem estar e que nos ajudam, mas há depois muitos outros que, quando as coisas correm bem, são fantásticos, é uma alegria, é uma relação espetacular, de grande ajuda, mas se basta tirarmos os filhos do jogo e aquilo passa a ser um 31, e o grande conselho que eu posso dar de quem já passou por estas etapas todas, quanto mais distantes, melhor. Precisamos deles, respeito máximo, mas distante. Está anotado o conselho, porque ainda vou passando por isso bastantes vezes. Fazer aqui, pelo menos da minha parte, a última pergunta. Já vamos com 96 minutos, portanto aqui com 3 minutos de compensação em cada parte. Fazer aqui a última pergunta da minha parte, que é sobre os próximos jogadores que o Mister vê poderem chegar de facto ao Braga ou vingar noutros clubes, não necessariamente no Braga. O Braga teve agora com Francisco Trincão talvez o seu jogador de maior valor e de maior expressão, mas quais é que vão ser os próximos que o Mister perspectiva que podem ter um impacto grande na equipa do Braga? Acho que há vários. O Braga nas suas equipas de formação tem miúdos com um talento fantástico, e nas diferentes jornadas. Portanto, eu acho que isso vai ser tal questão, havendo a oportunidade e havendo este canal aberto para a equipa principal, vamos assistir nos próximos tempos a muitos jogadores a serem formados. Olhando para aqueles que estavam mais comigo, temos desde já um Samuel e um Rogério que estão já a fazer parte dos planos da equipa principal. O Samuel até já fez banco por 2 vezes, portanto acho que será um dos próximos a aparecer. Eu gosto muito do miúdo que estava este ano comigo e que praticamente fez os jogos todos, que é o Veiga, um médio muito inteligente, é daqueles miúdos que dá gosto de trabalhar, porque é realmente diferente por essa capacidade de perceber o jogo e de decidir. E depois há um miúdo que fez agora esta reta final connosco, ele veio ano passado, mas não podia ser inscrito porque era estrangeiro, e fez esta reta final connosco no Sub-23, que é o Hernani, o miúdo ainda júnior, e que, na minha maneira de ver, acho que vai realmente ser uma das próximas pérolas, porque é fantástico. José, aproveito novamente para lhe agradecer a abertura na partilha, também a clareza e a qualidade com que nos ajudou a perceber a forma como trabalha. E a última questão é sobre o futuro, nomeadamente para a próxima época. Qual é o seu objetivo? E se já tem alguma proposta, algum convite? Está à vontade para revelar se quiser. Se não quiser, tudo bem, não é mesmo? Obviamente, fica consigo. Não, aquilo que é o meu desejo para a próxima época são desafios mais altos. Eu já estava há 10 anos realmente na formação. É verdade que fui do Sub-13 ao Sub-23. O Sub-23 já não é provavelmente formação. É formação no sentido da palavra, porque continuamos a formar, mas já estamos a trabalhar com homens, com cenas, e com o confronto que temos com as outras equipas é de homens já, e muitas vezes com equipas até bastante pesadas. Portanto, era realmente um desafio interessante, mas que neste momento quero mais, que sou ambicioso e acho que está na altura, não tenho a certeza que está na altura de outro espaço. O campeonato, o futebol profissional, o futebol sénior, acho que é o grande desafio. Agora há conversas, há realmente algumas abordagens. Gostava muito de entrar na segunda liga, porque acho que era o patamar seguinte àquilo que é a Liga Revelação. Já houve algumas abordagens, nada se ficou ainda definido e ficou ainda concretizado, portanto não vale a pena estar a levantar para lá coisas que ainda não aconteceram. E o estrangeiro também é uma forte possibilidade, não recuso a ir para fora, até porque, lá está,
aquilo que eu neste momento procuro é desafios. Desde que comecei, do sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-23, fomos sempre subindo naquilo que eram os desafios. Neste momento o Braga não nos permitia a tal situação de subirmos para a equipa B, porque tinha lá gente e bastante competente também. Era uma realidade, só que nós sentimos no momento de, queremos mais sub-23, acho que, ou pelo menos neste contexto da terceira equipa, acho que não nos estava a desafiar, estávamos a ficar numa zona de conforto, não era isso que nós pretendíamos para nós. Somos muito jovens e está na altura de avançar para um próximo passo. Eu gostava que fosse uma segunda liga em Portugal, se não for, o estrangeiro é sempre um desafio fantástico. Mister, muito obrigado mais uma vez pela clareza, pela abertura, pela partilha que aqui nos proporcionou a nós dois, mas também a todos aqueles que nos foram seguindo, e foram alguns também. Obrigado a quem foi vendo e participando através de perguntas, porque foi naturalmente enriquecendo aqui o live e a entrevista, que eu não gosto muito de lhe chamar entrevista, gosto mais de chamar conversa, porque também fomos debatendo. Espero naturalmente, e estou convicto de que mais cedo ou mais tarde vamos ter a possibilidade de assistir a trabalhos muito interessantes do Mister, seja segunda liga, certamente daqui a algum tempo também primeira. Muito obrigado a quem esteve connosco mais uma vez, muito obrigado também ao Mister. Um abraço a toda a gente que nos seguiu e dizer-lhes, quem nos seguiu hoje aqui o live, mas quem não viu o artigo, para passar pelo blog 11 Médios, onde está lá uma unidade de treino do Mister, onde além daquilo que foi a nossa conversa, podem também ver um bocadinho daquilo que é a execução das ideias do Mister numa unidade de treino, onde se trabalhou ali os setores, o jogo interior, e que eu acho que é muito bom para quem gosta do meio, para quem gosta de entender um bocadinho mais de treino, para treinadores naturalmente, mas não só para treinadores, também para os adeptos. Acho que, pessoalmente, parece-me que quanto mais se entender, e naturalmente se as pessoas tiverem essa curiosidade, quanto mais se entender daquilo que é o papel do treinador, o treino, a concepção, o planeamento, mais facilmente também se sabe avaliar quem é bom, quem é muito bom, quem não é tão bom, e ficamos todos naturalmente a ganhar com esse conhecimento que temos. Muito obrigado, boa noite e um abraço. Boa noite, abraço. Muito obrigado, eu.